Eu aprendi isso até mais com o Alex, porque ele, toda vez que eu falo assim, ai, os meninos estão me deixando louco, ai, por que eles fazem? E ele sempre fala, lembra, eles são bons aqui dentro. Tipo, ai, eu comecei a chorar. Ah, mas é bonito isso. Era isso que eu queria nesse podcast. Oi, Miglis! Esse é o Famosos Conselhos e eu sou a Mica Rocha, sua host favorita e também a única desse programa. No meu sofá croissant hoje eu recebo minha irmã, professora, doutora, mãe do Jack, mãe do Noah, irmã de Carol Carisma, Gabi Blogueira, mais conhecida internacionalmente como Gabriele Oliveira. Olá! Tudo bem? Tudo! E aí? Gabi, você foi muito pedida no sofá. Sério? Mas Foi assim, muito. por quê? Porque as pessoas são muito interessadas na sua vida. Elas querem saber detalhes da sua vida. Mas eu acho que é pra eu poder também dar uns detalhes da sua, que eu tenho. Ah, não começa com não. Vamos pegar essa autoestima pra você. O foco hoje é aqui, ó. É Tá em bom. você. Legal. Gente, pra quem não sabe, Gabi é minha irmã do meio. Uhum. Tem a Carol Carisma, Gabi Blogueira e eu, Mica. E eu que dei esse apelido carinhoso pra Sim. elas. Carol Carisma porque ela não gosta de câmeras e o Instagram dela é fechadinho há anos. Sim. Gabi Blogueira porque na época que eu comecei a mostrar a minha irmã no Instagram, ela fazia uma sátira comigo, primeiro de tudo. Sim. Blogueira. E obviamente com os trejeitos e conteúdos de blogueiras. E aí fez muito sucesso. Claro que eu apostei nisso, né? Me trouxe engajamento, me trouxe muitos seguidores. Até que Gabi Blogueira abriu o Instagram dela. Sim. Hoje coleciona mais de… Quantos seguidores você tem aí já? 150? 150 mil seguidores. Olha! Gabi é professora. Ela dá aula em Harvard. Eu não vou perder essa chance, porque eu sou capricorniana igual ela. Mas eu me deslumbro. Eu sou deslumbradinha, tá? Porque eu acho que não é todo dia que você tem uma irmã professora de Harvard. Brasileira, entendeu? Que arrasa lá. Então a gente Vamos vai ver falar quantas sobre vezes isso. você vai falar a palavra Harvard. Eu vou falar muito. Toma Não. um shot toda vez. Harvard, Harvard, Harvard. Gabi, me conta, vamos começar do começo? Eu e você, irmãs com 2 anos de diferença, sempre Sim. fomos muito miglis. Sim. Dividíamos o O quarto quarto. e brincávamos muito juntas. Sim. O que você lembra da nossa Você infância? lembra que a gente criou uma brincadeira que chamava B30? Sim. Por que chamava B30? Ai, não sei, a gente era criativa. Mas era todo um sistema, né, na nossa brincadeira. Tinha a pessoa que era secretária, tinha as bonecas, tinha… A gente gostava muito de ligar pra marcar horário, lembra? Ah, tem horário pra natação? E eu era secretário. Não tem mais horário pra natação. Não sei por quê. A gente tinha uma obsessão com Um isso. telefone que a gente atendia. E ficar na verdade, eu marcando. sempre era mãe. É, E você sempre era mãe. era que marcava os meus Eu horários. marcava os seus… Eu sempre fui sua assistente. Eu se engasguei. Sempre. Eu nunca Tava lá me pra lembro você. de marcar o horário da Não, natação. claro que não. Você tava acima disso. Era eu que tava lá, senhora, precisa de ajuda? E a gente usava aqueles dinheiros e os cheques do Parque da Mônica. Nossa, do Parque da Mônica, assim, cartão de crédito. Sim, tudo. Eu lembro que eu A gente já gastava tinha. tudo. É. A Não gente tinha era controle dessa financeiro turma. naquela época. A gente também não tinha aula de finanças. Nunca. E a gente brincava muito. E a Carol, que era nossa irmã mais velha, como ela é 5 anos de diferença comigo. Sim. E 3, né, de você. 3, é. Ela achava a gente meio… A gente era meio assim um mico, né, pra ela. Ela trazia amiga pra casa, lembra, pra brincar? Sim. E ela se fechava lá no quarto, daí a gente ficava lá batendo. Daí uma vez, lembra que eu tava com uma lata daqueles biscoitos, que hoje em dia ninguém guarda biscoito nele. Conta isso, por favor. Que guardam, sei lá, coisa de costura, Feijão, às caneta. vezes. Que você vê aquela lata de biscoito, você fala, tem biscoito. Aquele biscoito amanteigado. Isso. E aí Suíço, você abre e sueco, sei lá. nunca tem o biscoito. Nunca tem. Na casa de qualquer pessoa que você for, aquele biscoito não existe, é um Não existe mito. mais, aham. Aí eu peguei aquela lata de biscoito, Isso. comecei a fazer um batuque e você chegou sambando. Na porta, e a gente bateu na coisa. Aí a Carol abriu a porta e eu batucando. E tinha a música. E você sambando, tipo, Globeleza, sambando. Na tela da TV, no meio desse povo. E Juro. você lá, sambando. Aí a Carol… Tipo, por quê? Eu não vou, minha vida social acabou com vocês duas aqui. E a mamãe, né? Agora eu entendo, tendo filho, né? E a mamãe, deixa suas irmãs brincarem com você. Que dó. Não, sendo Foi que ela maior tinha mico. acabado de mudar de escola. Tentando E fazer amigos. Era a primeira amiga que ela levava em casa. Então, sabe, tipo, assim…
aquele histórico que você tá começando a formar na escola. É. E foi invadido por nós duas sambando. É, que a gente já tinha que batizar, entendeu? Você quer ser parte da nossa família, quer ser amiga da família, não é só Dilma, você leva todas, entendeu? É um bem verdade. bolado. E É um assim, 3 em a 1. amiga dela deu muita risada e amava a gente. Amava, gente, só não lembro de quem era, mas… Calu. Ah, era Calu. Eu nunca vou esquecer dessa menina. É Calu, verdade. se você um dia estiver assistindo, era a gente. Que apelido fofo, não? Calu. Adorei. Qual era o nome dela? Não sei. Carla Lúcia? Não. Calu. Não. Não tenta. Gabi, e eu me lembro que como a gente dividia quarto, a gente dividia muitas confidências, né? Sim. E aí, eu era muito precoce. Sim, super. Porque eu tinha você como minha ídola. Hum. Ah, tinha, imagina. Eu lembro que um dia você me falou assim: pega a maçã e beija a maçã, porque daí você treina o beijo. Uau. Eu não me lembro e disso. E fiquei lá na maçã. Você ficou lá. Desculpa. Mas era muito legal, porque você pensa essa coisa das irmãs que trocavam confidências. Quando você divide o mesmo quarto, você sabe tudo da vida de uma da outra. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu lembro assim que não era difícil, né, dividir o quarto. Não era difícil, e lembra, até a amiga ia dormir lá e a gente puxava a bicama. Não sei, e o quarto, nossas camas eram assim, né? Era uma quina. E aí a gente tinha um rádio no meio. E aí quando passava, lembra, tocava alguma música e a gente queria gravar rápido, botava a fita dentro e apertava o REC. É verdade. Que é recording. Agora a gente sabe, nunca soube. Crescendo. Não, o REC era o vermelho que gravava. Pause e REC. Depois, né, você foi morar fora e viu que não era isso. Não era isso. Mas eu me lembro disso, assim, que não era… a gente não tinha uma dificuldade de se respeitar, porque basicamente a gente nasceu no mesmo quarto. Então, sim, eu sabia quando você dava com uma amiga, eu dava licença, às vezes não, às vezes chorava, às vezes era pentelha. É porque eu acho que a gente acabou tendo uma cumplicidade, assim, mesmo sem querer, mas assim, a gente acabou formando, que era, não se dedurava, isso, né, não fazia muito isso. E a Carol era a irmã mais velha, que a gente meio, ela tinha o quarto dela, então ela meio que tava em um outro plano e a gente tinha uma outra imagem dela. Ela era a Regina George da minha vida por um tempo. Ela era Mean Girl. Juro, ela me dedurava muito. Não, ela me dedurou também. Pros meus pais. Mas ela dedurava a gente, de novo, hoje em dia eu entendo. Eu também entendo. Ela dedurava a gente por pânico. De tipo, essas meninas vão acabar… Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Ou tipo, se a Gabi fizer isso, vai que ela é suspensa da escola. Ou alguma coisa ruim acontece. Ou isso, entendeu? Ela tava com medo, ela ia pro pai e pra mamãe. É verdade. Mas eu acho que é daí que vinha. Não acho que é porque ela queria ferrar ninguém, entendeu? E a Gabi é sempre assim. Tipo assim, eu tenho sempre minhas opiniões mais fortes. Tipo, a Carol me dedurava. Aí a Gabi chega e fala assim, eu entendo o lado dela. E é exatamente esse tema que a gente vai falar hoje. Sobre dar opinião. A gente tá aqui hoje pra discutir esse assunto que é como dar opinião. Quando dar uma opinião. No mundo que a gente vive hoje, é possível dar a sua opinião? Ou a gente se poda muito porque a gente tem muito medo de dar opinião. E não só em redes sociais, mas eu digo no trabalho, em casa. No Natal de família, que pode rolar uma treta ou duas. E como que a gente também pode se colocar quando a gente vai dar opinião? Você é professora e você sente isso na sua pele todos os dias. Sim. Uma pessoa que dá aula pergunta para os alunos o que eles acham e tal. E muitas vezes eu acredito que a opinião dos seus alunos é completamente contrária à sua. Como que você é em relação a opiniões e como que você sempre foi… Porque você sempre foi essa pessoa mais pacífica, né? Sim. Eu acho que pra mim foi até difícil eu conseguir realmente concretizar na minha cabeça, assim, é quem eu sou. Eu sou uma pessoa mais diplomata mesmo, né, nesse sentido. Mas eu acho que às vezes as pessoas acham que isso é uma fraqueza. Tá em cima do muro. Não tem uma opinião forte, né? Então assim, e eu tento meio que ir contra isso. E falar, por que você conseguir equilibrar ou balancear o que as pessoas estão falando é uma fraqueza? Por que não é uma fortaleza? Mas hoje em dia as pessoas querem que você coloque a camisa do time e esteja lá com a bandeira falando, isso é o que eu penso, é isso que eu acho. E se eu não falar claramente, quer dizer que eu sou cúmplice, né, de alguma coisa negativa. E eu acho que isso tá contribuindo pra gente não conseguir mais ter conversas produtivas. E aí a gente vê um monte de adulto que não conseguem ter conversas, porque mesmo na educação das crianças mais novas, a gente não consegue ensinar isso. Então a minha preocupação é muito essa. Eu acho que a questão da opinião é que ela é muito democrática. Todo mundo tem. E teoricamente todo mundo tem direito de ter. E todo mundo tem direito de falar, né? Então, o que eu tento com os meus alunos é diferenciar o que é uma opinião de uma análise.
O que é uma opinião… De uma ofensa? De uma ofensa também. Ou o que é você ter a liberdade de expressão, quando que ela acaba. Porque a liberdade de expressão, ela existe, claro. E ela deve sempre ser preservada, porque é isso que contribui para uma democracia. Mas a partir do momento que o que você fala tira o direito de existência do outro, você perde isso. Né? Então eu acho que essa é a questão dos haters, né? Das pessoas colocarem a vida dos outros em perigo. Então eu acho que hoje em dia existe muito essa confusão de tipo, do que pode ser falado e como, e qual fórum, e do que é uma opinião e uma análise. E tem uma coisa que você falou, quando fere a existência do outro. Para muitas pessoas, o que ela tá falando não fere a existência do outro, porque ela desconsidera a existência do outro. Exato. E não… tem consciência disso, Sim. Né? E a gente vê em redes sociais o que acontece. Ou é uma brigaiada, um xingamento louco, as pessoas se descontrolam. Ou eu também sinto, como influenciador, e você também passa por isso que eu vejo várias tretas no seu Instagram, porque você fala de temas bem polêmicos, que a pessoa começa a se podar, ela começa a não falar mais, porque ela não tem mais paciência de entrar naquela seara, né, bélica, que as pessoas ficam se matando. Ou que você é taxada de algo porque você acha alguma coisa dentro daquele assunto. Então você já é esquerda, direita, centro, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. E você fala, nossa, é muito difícil hoje de você se posicionar sem você não tomar cacetada do outro lado. Porque é sempre um lado ou outro, né? Totalmente. Eu acho que um dos motivos que eu parei de postar muito foi porque eu comecei a achar que não era produtivo. Tipo, eu acho que no Instagram, às vezes, você vai falar de alguma coisa que precisa de uma nuance, ou uma profundidade, você acaba num monólogo, né? Porque o Stories é você sozinha falando para um abismo, né? Um monólogo. E aí, se as pessoas não acompanham todos os stories, elas já começam a comentar no primeiro. Mas você não falou isso. Bom, você nem deixou eu terminar. Tô aqui nos 15 segundos. E aí, aí eu também comecei a falar, será que todo assunto é assunto pra mídia social? Eu não acho que é hoje em dia. Entendeu? Antes eu achava que tudo era válido, mas hoje em dia, pra mim, eu não acho que todo assunto vale por causa disso. Porque eu acho que alguém pega um pedaço do que você falou, sem contexto, e aquilo viraliza de uma maneira que você não tem um fórum pra se retratar ou se reexplicar. Ou às vezes, você nem deveria se retratar, porque você não falou nada mal. Mas o lance de você se retratar, você admite uma culpa que você nem tinha, entendeu? Então eu acho que você acaba nesse ciclo que eu comecei a escolher. Bom, se eu não consigo falar de uma maneira profunda sobre isso, eu não sei se vale a pena. E eu não acho que isso é necessariamente positivo, mas acabou sendo uma defesa, realmente, né, para essa questão das opiniões. Eu já vi suas análises, você aprofunda bem, mas o seu profundo pode ser muito assim… Calma, será que eu tô me explicando direito para as pessoas que não estão me ouvindo do jeito que elas deveriam? Só que às vezes nem se reexplicando, a pessoa vai ouvir do jeito que você tá falando, porque a gente tem nossas crenças. Sim. E às vezes o que o outro fala, a gente tava falando disso, né? Bate diretamente na pessoa e não é pessoal. Às vezes é uma opinião sobre um assunto e não sobre você. Sim. Mas as pessoas têm essa dificuldade, né, de desassociar da sua própria vida. Total. E eu tava falando disso outro dia no Instagram, que eu gosto muito desse conceito, um conceito sociológico que diz que o grupo que a gente pertence, a gente acha que é super heterogêneo, que é super variado, né? Tipo, você pergunta pra qualquer pessoa, como que é seu grupo de amigos? A pessoa normalmente fala, eu sou super flexível, eu escuto a opinião de todos, meus amigos todos pensam de maneiras diferentes. Tipo, você se coloca num grupo que você sempre acha que você é heterogêneo, né? Que você tem essas variações. Aí você olha um outro grupo e você acha que eles são homogêneos, que eles são iguais. Então o outro, ele é todo igual, mas o seu grupo é todo diferentão e cool e não sei, entendeu? E isso já é um erro, porque não é verdade, né? Então eu acho que você se colocar numa posição essa análise, né, de refletir e falar, eu tenho sim o meu viés, eu tenho sim as minhas crenças, faz sim parte de como eu cresci. Não existe neutralidade. Você pode fazer uma análise mais imparcial. Isso que quer dizer imparcial? Quer dizer que você está trazendo várias perspectivas. Mas não quer dizer que você não acredita em alguma daquelas. Você acredita. E você ficar se forçando a falar que não, acaba que a sua análise vira uma análise superficial e não profunda e não autêntica. E eu acho que hoje em dia, especialmente a geração dos nossos filhos, eles querem autenticidade. Qualquer vestígio de mentirinha ou de querer se fazer, eles sentem o cheiro e não querem consumir,
Entendeu? Então eu vejo isso muito com os meus alunos. Eu tenho alunos de 18 anos. Se você começa a fazer um negócio assim elaborado e tal, falando, eles falam: não, mas o que é? O que você acredita, né? Qual que é a ideia? O que você acredita? Então você tem que conseguir falar sobre isso de uma maneira que envolva as pessoas, mas entendendo que o seu grupo também é meio parecidinho um com o outro, né? Não é que todo mundo é diferente. Diferente. Ô, Gabi, e quando que você teve vontade de ser professora? Eu acho que quando eu tava fazendo o meu doutorado, é obrigatório você dar aula, senão você não recebe bolsa, né? E aí eu comecei a dar aula e eu comecei a perceber que durante o processo de preparar e dar uma aula é quando você aprende. E meu maior aprendizado é com os alunos. Tipo, você tá lá falando sobre alguma coisa e vem uma pergunta que você não pensou. E você tem que falar também, eu não sei. O que você acha? Vamos construir isso junto. Então eu acho que é a minha esperança, não para ser muito, né, assim, o que vai acontecer no mundo, mas a minha esperança para um mundo melhor, para a gente deixar um mundo melhor para nossos filhos e para as crianças do modo geral, é que a gente possa ter pessoas que, né, tenham essa bondade dentro delas, que saibam conversar, que saibam ouvir. E eu acho que a sala de aula, ela traz isso. Ela traz essa coisa um pouco de vamos aprender isso juntos. Então eu gostei muito desse processo, das perguntas. Eu nunca amei muito, assim, ter que dar teste e corrigir essas coisas. Nunca gostei. Mas, assim, o espaço da sala de aula, eu sempre achei que é um espaço muito produtivo. E como que seus alunos são em relação a você? Porque você é uma professora nova. Sim. Bom, agora eu já tô mais… Tenho 40 anos. Mas essa carinha, né? Esse colágeno. Depois você conta pra gente. Mas, e você dá aula em Harvard aqui de lá, toma que é uma instituição centenária. Quantos anos Harvard tem? É isso. E tem esses anos. E assim, é uma instituição que tem muito essa fama dessa cultura, né, do ensino e tal. Você é uma mulher brasileira, latina, professora. Sim. Então, qual foi essa primeira impressão desses alunos quando você começou a dar aula lá? Em Harvard ou outra? Você começou na Colômbia, né? Porque eu acho que na Colômbia foi a minha experiência mais traumática. Então porque vamos eu acho de que quando Colômbia. eu comecei, eu tinha 25 anos, a primeira aula que eu dei. E aí foi… Sério? 25? Sim, 25. Porque eu tinha começado o doutorado. Então Menina, eu tinha achei que você dar estava aula. baladeando lá em Nova York. Você estava dando aula aos 25? Sim. Aí eu cheguei pra dar aula, eu tava com uma mochila, tinha uma carinha mais nova, mais colágeno, né? Tava mais tal. E aí eu cheguei lá pra dar aula na universidade, com a mochila, coloquei minha mochila, comecei a escrever meu nome na lousa, né? Tipo, Gabriele Oliveira. E aí você tem que escrever. Lá é obrigatório você ter o que eles chamam de office hours, que é o momento, sei lá, você tem 2 a 4 horas por semana que os alunos podem vir falar com você e pedir ajuda. E aí eu comecei a escrever qual era o meu horário, aonde que era pra vir. E aí uma voz lá do fundo falou na inglês assim: isso é uma brincadeira? Tipo, is this a joke? Uma pessoa falou, né? Tipo, ela que vai dar aula pra gente? E aí, eu assim, minha mão começou a tremer enquanto eu tava escrevendo. E tipo, saíram umas lágrimas do meu olho. E eu lembro que naquele momento eu falei, não, agora eu sou casca grossa. Tipo assim, eu limpei minhas lágrimas e eu falei assim, tem uma razão que eu tô aqui. Tipo, eu fui contratada pra estar aqui, eu fui admitida num programa. Tudo começou a vir assim na minha cabeça. E aí eu sinto que o meu primeiro ano dando aula foi um ano que eu tava meio na defesa, na defensiva. Sabe assim? Tipo, lutando pra ser levada a sério. Uma síndrome de impostora, Total. né? Tipo, é pra eu estar aqui? Total. Sou capaz? Sou capaz. E aí eu lembro que nessa aula, eu assim, no meu cérebro, não sei o que aconteceu, mas eu comecei a pensar que eu ia esquecer como falar inglês. Me pegou muito aquela frase, imagina, faz 15 anos isso. E eu ainda lembro a sala, eu ainda lembro a classe, eu ainda lembro a lousa, eu ainda lembro o que eu escrevi. Eu ainda lembro essa voz vindo, uma voz, era um homem, né, falando. E aí eu falei, não, agora eu tenho que provar. Eu tenho que provar por ser mulher, eu tenho que provar por ser estrangeira, por ser brasileira. Eu tenho que provar pra um monte de coisa. Mas eu acho que depois você vai entendendo que você tá fazendo por você. Você tá provando por você, não por outras pessoas, né? Mas demora isso. Mas eu lembro que isso foi assim… ficou na minha cabeça. Você acha que isso foi tipo… olha, a realidade é essa. Porque você falou, eu cheguei lá de mochila e tal. Você não pensou que isso pudesse acontecer pra você. Tava tudo bem, eu vou chegar lá nessa classe e vou dar aula. E foi essa voz que fez você sentir todas essas inseguranças? Talvez, é uma ótima pergunta, talvez. Talvez eu já tinha isso e a pergunta trouxe, né? Ou o comentário trouxe pra mim. Mas eu acho que você já tem, eu acho que, não sei, pra mulheres, eu acho que a gente tem uma
ser impostora, ter uma crise de impostora, ter um problema com a nossa opinião, ocupar espaço, é complicado. Eu tava falando isso outro dia, né? Eu acho que a gente foi vendida um monte de mentira quando a gente era pequena. Que menina não é boa em matemática, que menina não é isso, menina não pode aquilo, menina… E eu acho que a gente internalizou muito disso. Apesar da gente ter crescido numa casa onde nossos pais falaram, vocês fazem o que vocês quiserem, tipo, o céu é o limite, né? Mas eu acho que aquele comentário trouxe um monte de coisa que eu acho que já estava dentro de mim. Mas aí eu falo, por causa daquele comentário, eu acabei sendo uma professora nos meus primeiros 5 anos muito mais casca grossa do que hoje em dia. Hoje em dia eu sou muito mais permissiva, hoje em dia eu sou muito mais do time do acolhimento, do time de tipo… Você tá mais segura também, vamos né? pensar o que faz sentido pra você e tal. Antes eu acho que eu tinha que provar. E na minha primeira avaliação, isso é outra coisa, né? Que às vezes as pessoas não sabem com professores lá. É que toda vez que você termina de dar aula, todos os alunos podem te avaliar. E eles te avaliam de maneira anônima. E eu acho isso até um pouco absurdo, essa questão de ser anônimo. Porque eu acho que você tira a responsabilidade do avaliador, entendeu? Porque o que você assinaria seu nome pra dar a sua opinião? Mesmo no Instagram, se você tá lá por trás de um nome e tal, você topa ser o real e aí responder? Se a pessoa estivesse passando pela rua, você pega a pessoa e fala: eita, que look horroroso. Sim. Você faz? Você tem essa coragem? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, eu tinha que ler 80 avaliações. E tinha umas avaliações, assim, terríveis. Assim, eu não acredito que eu gastei todo esse dinheiro por uma menina de 25 anos que nem fala inglês como primeira língua me dar aula. E tipo, esse é o comentário que eu lembro. Eu não lembro os outros 75 que foram positivos. Eu não consigo te falar um positivo de cabeça, mas eu consigo te falar todos os negativos. Porque é como o nosso cérebro funciona. A gente absorve muito mais a crítica do que… né, as coisas boas. Mas eu lembro de uma coisa que eu achei positiva, né, pra não falar que eu não lembro de nenhuma, é que um comentário foi que eu era rígida, mas eu tinha essa questão não, rigorosa, mas com acolhimento. Então, assim, essa questão, em inglês eles falaram que eu era uma warm demander. Então, eu era quente, calorosa, mas eu demandava muito. E isso… Que é exatamente como você é. Totalmente. E isso eu falei, então alguém me entendeu. E você acha que as críticas vinham muito da língua e da idade? Vinham muito da língua e da idade. Eu já tive gente escrevendo que eu, como mãe, eu deveria estar em casa com os meus filhos, que eu não deveria estar dando aula. Tipo, já tiveram várias coisas assim… ou até que eu tava falando de coisas políticas que não era o meu lugar de falar. Então, você tem que aguentar isso. O problema de hoje em dia é que os alunos podem pegar a câmera e começar a filmar a qualquer momento. E eu acho que isso deixa os professores, né, do modo geral, um pouco mais preocupados em serem espontâneos. Porque se alguém vai pegar uma câmera e te gravar a qualquer momento, eles podem, de novo, pegar um pedacinho… Claro, um recorte. E replicar, e aquilo pode arruinar com a sua carreira. Vida. Então, mesmo as pessoas, né, que me mandam comentários terríveis no Instagram, assim… horrorosos, eu nunca exponho o nome. Mesmo se eu falo sobre o comentário. Porque eu sei que aquilo pode acabar com a vida da pessoa. E eu não vou mandar o mesmo ódio pra pessoa que a pessoa me deu. Porque você sabe o poder que você tem de juntar 150 mil pessoas, expor um nome e falar. Ataquem, tá aí. Ataquem, vai exatamente. Lá, vai lá. Você sabe que eu, como influenciadora, comecei a perceber isso depois que eu sofri um ataque também bem forte, que falaram de uma dos meus filhos. E aí todo mundo tava, expõe. Parecia uma praça pública, assim, sabe, guilhotina? Vambora, vamos que a gente vai… E por mais que eu queria guilhotinar aquela pessoa, porque assim, quando fala do seu filho… Não, aí não tem… É uma coisa assim, horrorosa. Eu falei, eu não vou fazer isso. Porque eu tenho esse poder agora de expor essa pessoa e de seguirem essa pessoa, irem até a casa dessa pessoa. Porque essa pessoa tava falando mal de uma criança. Sim. Que é muito grave. E… obviamente, colocar a vida dessa pessoa em perigo, né? E tem muita gente que pode ouvir isso e falar, põe mesmo, ela não tava falando. Mas você precisa saber também o limite do poder que você tem, como professora também. Se algum aluno levanta a mão e fala uma coisa absurda, e você diz que absurdo que você falou, você também tá colocando aquele aluno… Total. Na guilhotina. Então, eu imagino que você tenha que treinar muito a sua opinião para uma opinião contrária todos os dias, toda hora. Até para você não expor
uma pessoa de 18 anos numa sala de aula e ela ficar com trauma, né? De falar, nossa, eu tive uma professora que me expôs na frente de todo mundo e eu nunca mais consegui dar minha opinião, né? Acho que nenhum professor quer um aluno saindo da sala de aula porque assim. você acredita que… Eu acredito, o motivo que eu sou professora é que eu acredito que as pessoas podem sim evoluir nos pensamentos. Sim. E flexibilizarem a maneira que Ainda elas mais pensam. quando elas têm 18 anos. Assim, eu acho que tem oportunidade, mas eu acho que quando aconteceu isso com você, né, essa questão, acho que foi uma das poucas vezes, porque eu acho que você é casca grossa. Assim, você aguenta hater, você aguenta gente falando besteira. Eu não acho que você fica muito afetado hoje em dia, talvez porque você tem décadas de experiência. Mas não é por isso que você precisa escrever nada agora, tá? Não é porque eu aguento. Mas eu acho que aquele momento, pra você, pegou de outro jeito. Nossa, totalmente. Aquele momento eu vi que os meus filhos estão expostos a uma vulnerabilidade que, segundo meu terapeuta, os pais não conseguem controlar. Por isso que a gente fica tão maluco, louco quando a gente é pai e mãe. Porque a gente entende o mundo real naquele momento que fala assim, não, tudo bem, se eu não consigo controlar por mim é uma coisa, mas eu não consigo controlar pelo meu filho? O que meu filho vai escutar ao longo da vida dele? Como é que eu vou conseguir proteger? E a resposta é, você não vai conseguir proteger de tudo, né? Não. E as pessoas, esse assunto de dar opinião… E quando dar opinião, é uma coisa que eu, Gabi, sinto que tá cada vez pior. Sim. Eu não sei se você sente isso, mas as pessoas não estão melhorando. Não. Só piora, porque eu acho que o momento que a gente vive no mundo hoje é um momento que não tem, que o bom senso, ele não existe, né? Essa ideia. E o bom senso que eu quero dizer não é nem a sua opinião política sobre alguma coisa, é você pensar, vale a pena eu falar isso ou eu tô cuspindo ódio? Tipo, eu quero parar a minha vida e no vídeo do YouTube. Às vezes eu não tô nem cadastrada, eu vou me cadastrar. Eu vou me cadastrar pra acabar. Pra poder fazer um comentário. Sim. Tipo, e é isso, esse é o meu legado pro mundo. Tipo, quando eu morrer, vão lá olhar todas as minhas produções, tá lá, aquele monte de comentário lixo que eu escrevi. É isso que eu quero? Tipo, eu fico pensando nisso, sabe? Então, e eu acho que a gente tem que liderar pelo exemplo. Tipo, veja, seus filhos, né, os meus. Eu quero que eles possam olhar pra mim como uma pessoa que comete erros, com certeza. Já falei várias coisas que eu me arrependo. Já dei opiniões que hoje em dia eu não daria da mesma forma, porque eu aprendi. Mas eu acho que com a opinião tem que vir casadinho a humildade. De tipo, você falar, né? Agora eu acho, sei lá, tem algumas redes sociais que vive o pessoal pedindo desculpa, né? Eles fazem um negócio aí no dia seguinte, sei lá, eu vou tirar um tempo pra mim. De camiseta branca sem maquiagem. Eu vou tirar um tempo pra mim. Pra aprender e refletir. Aí você fala, tá, alguém já deu lá o script prontinho, já tem o pessoal de relações públicas de crise. Exato, até a desculpa não é espontânea. Não é autêntica. Não é autêntica. Porque a pessoa… É isso, uma equipe já falou. Já vai lá falou. pedir desculpa que isso aqui não pegou bem. Não pegou bem. Então eu sinto que as poucas espontaneidades que a gente tem nas redes sociais, elas ainda são talvez pensadas em certos assuntos. Tipo, maternidade. É um assunto que Gente, eu fui mãe. Lembra? A gente falava, a gente fez vídeo juntas falando que a amamentação a gente teve dificuldade. Eu fiz um vídeo falando, eu não gosto de amamentar. Nossa. Mas que ingênua. Que ingênua. Que pessoa ingênua. Eu olho pra aquela mãe, assim, recém-mãe, eu falo, coitada de mim, que era ingênua. Porque eu lembro que uma doula, não foi a primeira vez que doula já me atacou, não sou contra doulas, de jeito nenhum, gente. Mas eu juro que eu fui atacada 2 vezes por conta de não ser uma boa mãe na visão de uma doula. E eu ficava muito impressionada, porque eu falava, poxa vida, mas uma doula tem um trabalho incrível de… acolhimento com a mãe, né? De enxergar a mãe da maneira que ela é. Inclusive a Mari Muradas, você conhece ela? Ela é uma doula maravilhosa, eu adoro ela, um beijo pra Mari. E ela é uma pessoa que fala muito sobre isso, desse trabalho lindo que é você ver a mãe do jeito autêntico de cada, né? Uma e tal. E eu me lembro que ela era uma doula, porque tava no nome dela, tipo, fulana doula. E ela falou assim, você não é uma boa mãe. Você não nasceu pra ser mãe. Você tinha, e eu lembro que a Luísa tinha 1 mês, assim, eu tava no meu ápice da amamentação ruim. E eu parei, olhei aquele comentário e falei assim, meu Deus. Não pensei assim, é uma doida, é uma sem noção. Naquele puerpério eu pensei, ixi, eu não deveria ser mãe. Eu sou uma péssima mãe. Eu não amamento meu filho, eu não gosto. Qual é a conexão que eu vou ter? E assim, a gente não sabe os danos que isso vai causando na cabeça das pessoas ao longo, porque as pessoas leem, tá, galera? Sim, aquela celebridade lá que você acha que nunca vai, ela lê. Aquela pessoa lá super famosa de Hollywood, ela lê o seu comentário. E bate nela de várias maneiras, porque bate em todo mundo. Então assim, por que a gente vê, né, pessoas que trabalham com pessoas e que têm esse trabalho de acolhimento
dando E aquele patada negócio que nas você falou, pessoas. né? Eu acho que esse negócio da opinião, como eu falei, né? Todo mundo tem, todo mundo deve ter, tudo bem, é jogo, é parte da vida. Eu acho que as mídias sociais, elas trazem isso de uma maneira muito rápida e sem consequência. Então, é muito diferente você ter uma amiga. Se uma amiga senta com você e você fala, eu não gosto de amamentar e tal, ela fala, ai, Mica, eu não acho que você é boa mãe. Na sua cara, uma Ela amiga nunca sua. mais vai ser minha amiga. Tem uma consequência. Exato. Agora, não tem consequência se você fala alguma coisa dessa maneira pra uma pessoa. Claro, se você ameaça e vira um crime, aí pode ter consequência. Mas quantas pessoas estão levando isso na justiça e não vai a nada? O risco de você soltar uma opinião terrível que machuque o outro, vale a pena para algumas dessas pessoas, porque não tem consequência. Você não perdeu um amigo. Muitas dessas pessoas que estão fazendo esses comentários, nenhum dos amigos deles e das famílias deles nem sabem. Porque se eu tivesse uma amiga que estivesse soltando esses comentários assim, eu ia falar com ela, falar, para, que horror, Que louca. para. Não, você não Mas tem direito. não tem consequência, entendeu? Então eu acho que isso acontece muito. Mas a maternidade eu acho interessante porque, olhando agora, eu tenho um de 10 e um de 7. E eu falo, nossa, eu falaria do que eu quisesse, tipo, tanto faz. Mas quando você tá no momento, Muito difícil. é muito complicado. Quando você tá no momento de puerpério, primeiro filho, que eu acho que o primeiro filho, ele… Nossa, vem tanta sensação diferente. E quantas opiniões a gente escuta das pessoas que a gente não pediu. Você passou muito por isso, assim? Nossa! De tipo, você tem que fazer desse jeito, não é dessa maneira. Sempre. A pessoa, assim que você tem um filho, todo mundo ao redor de você decide que eles podem te dar conselho. A partir do momento que você tem filho. De repente você tava lá, ninguém te dava conselho pra nada. Aí você pariu, todo mundo quer te dar um conselho. Até quem não tem, quem nunca Até abrir teve. um podcast pra dar conselho. Aqui. Aí eles podem dar famosos conselhos. E aí, eu acho que isso acontece muito. Só que eu acho que a maturidade nossa, né, como cuidador, como mãe, pai, vem quando a gente começa a ver o que é barulho e o que vale a pena. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 2 amigas. Uma que era muito granola, que era muito natureba da maternidade. E uma que era ultra pragmática, que queria… E eu gostava de pegar das duas. E eu achava um meio termo pra mim. Entendeu? Então eu gostava de ter uma falando, você tem que… é assim, é melhor assim, amamenta livre, a hora que quiser, a outra, não, espera 3 horas, entendeu? Eu falei, bom, eu vou arranjar o meu jeito, que eu me sinta mais confortável. Mas quando as opiniões vêm no momento mais vulnerável, a gente leva muito a sério. E aí a gente fica matutando e gera uma mega ansiedade. Então, muito do que eu acho que a gente tem que fazer, do trabalho que eu tenho que fazer com os meus alunos, com o pensamento crítico, é de você entender qual que é a sua voz interna, né? O que é importante pra você. Uma autorreflexão, mas não uma noia que você vai ficar 3 horas se autoanalisando. E entender o que é interessante, o que eu quero, mas o que é barulho. Né, o que não vale a pena. Então, às vezes, até com esse negócio de avaliação de aula, tem muita gente fazendo essa troca. Ou seja, eu já li a avaliação de um colega, dos 80 alunos dele, eu li pra ele e eu separei, assim, em colunas, o que eu achava que valia a pena ele ler e o que eu achava que não valia a pena, que ele nunca precisaria ler. Porque aquilo é basicamente um abuso, entendeu? O jeito que a pessoa estava escrevendo. E às vezes o negócio da opinião é interessante, porque a opinião vem com um abuso tão grande, né? E uma dor tão grande que causa, que ela já não vale mais como opinião. E é isso que eu tento falar muito, assim, de tipo, não tem mais o crédito. Aquela opinião, porque ela já veio com um tom de abuso. Então não é mais opinião, é só uma agressão. É diferente de ser uma opinião. Gostei disso, de você e o professor dividirem essa vulnerabilidade. Porque você abrir a sua avaliação é uma… Putz! Tipo, eu leio assim, às vezes. Nossa, imagina, lê aí o que estão falando mal de mim. Tipo assim… Além de você colocar o seu ego um pouquinho de lado, né? Porque você deixa o outro também ver. Você também confia no outro. Sim. Né? Porque o outro poderia ler e falar assim, nossa, Gabi tá mandando mal, hein? Tá Total. ruim aqui. Então, você escolhe essa pessoa pra dividir sua vulnerabilidade? Não é com todos os professores. De jeito nenhum. É com pessoas que eu sei que não estão em competição comigo, que não se vêem em competição comigo, que estão em outro momento da vida e que é realmente uma troca, que não é quem é melhor ou pior. E eu acho que você tem que ter essas pessoas na sua vida, pessoas que não estão em direta competição com você. E Harvard, que é um lugar, de novo Harvard, é um lugar onde tem muita competição, eu imagino. Muita. Que deve ser uma competição insana. Como é que você encontra amigos lá? O que eu falo é que lá os cotovelos, eles são afiados, entendeu? Assim, eu acho que você
é um campo minado, né? Assim, em termos de você nunca sabe quem tá do seu lado. Alguém pode falar de uma maneira na sua frente, mas fora é outro, entendeu? Que eu acho que isso é presente em todos os ambientes de trabalho. Eu não acho que é exclusivo de um lugar. Mas eu acho que o que um lugar como a universidade traz é uma guerra de egos muito grande, né? Então, isso eu sempre falo, me perguntam qual que é a diferença dos alunos que você tem em Harvard versus nas outras universidades que você trabalhou. Não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Os meus alunos que eu tenho agora não são mais inteligentes do que os outros, entendeu? Eles não são, assim, essas coisas, assim, essas criaturas míticas que vieram pra… Alguns não. Que é como é pra ser. Né? Mas a gente tinha uma mania de procurar o extraordinário. E se não for extraordinário, é ruim. Mas eu acho que a gente tem o direito do ordinário. A gente tem o direito do dia a dia, de cometer erros. De às vezes estar num dia bom, um dia ruim. A gente não precisa ser extra, né, todo dia. Eu acho que o meu maior medo com os alunos que vão para Harvard é que às vezes eles chegam com uma expectativa muito grande. Sim, porque eles sempre foram os melhores. Os melhores. E aí eles chegam lá, eles veem que tem outros melhores. E aí a quantidade de depressão, ansiedade… Tem até uma pesquisa que tem uma taxa de suicídio super alta, ou de, enfim, pra pensar no alunos, assunto. Sim, é super complicado. Eu acabo fazendo muito mais terapia com eles do que sendo professora. Tipo, quando eles vêm me ver, eu não sei fazer amigos. Eu não sei como ter tempo livre. Eu acho que tá todo mundo olhando pra mim como se eu fosse ruim. Então, assim, você vê essa vulnerabilidade nisso. Então, eu acho que, de novo, porque a gente colocou uma expectativa que foi meio montada, né? Ela não é real. E como que eles aceitam a sua opinião em relação a ou um trabalho ruim ou um desempenho abaixo da média? Você acha que é mais difícil para esses alunos ouvirem isso? É difícil escutar feedback. Nossa Senhora. É difícil escutar feedback negativo em geral. Em geral. Mas eu mudei muito a maneira que eu dou feedback. Tipo, eu não espero pra dar em um momento só. Pra mim é um portfólio. Então eu vou desde o começo vendo. E eu avalio muito crescimento. Então eu olho pra cada aluno como esse é o crescimento desse aluno. Então, às vezes esse aluno tá indo muito bem porque é o crescimento dele ou dela, né? Sim. Não quer dizer, então acho que… Porque a gente tem que trabalhar essa avaliação que não é só em comparação com o outro, mas é o que você pode fazer. E eu acho que isso também melhora muito o compartilhamento de opiniões dentro da sala de aula, né? Então, de novo, às vezes eles levantam a mão, falam alguma coisa, eu falo, tá, mas isso é uma opinião. Isso não é uma análise. Tenta uma análise agora. Essa foi a sua opinião sobre isso. Você não gosta, você acha que o cara é um péssimo político, você não quer que ele seja mais presidente. Tá ok. Mas qual que é a análise da política implementada? A política ela é boa por A, B, C e ela não é boa por isso. Então, você viu a diferença? Uma coisa é como você sente aqui dentro do seu coraçãozinho. A outra é você conseguir ter mais sangue frio e fazer uma análise que realmente mova, que realmente seja algo que seja mais interessante. Mas tudo é misturado hoje. Total. A gente estudou no mesmo colégio que você amou e eu o contrário. Sim. E é muito comum hoje, às vezes a gente vê irmãos que estudam na mesma escola, se dão muito bem, o outro se dá mal, enfim. Você e a Carol adoraram e eu não. Na verdade eu gostei até um certo ponto e depois que eu sofri bullying e tal, eu saí. E eu me lembro do posicionamento de professores em relação ao que os alunos achavam de mim. E isso pra mim era muito mais pesado do que os alunos faziam. Porque se eu tivesse um acolhimento e uma defesa de um professor, eu acho que eu não me sentiria tão abandonada naquele momento. E como a professora, ela não precisava falar, ela me olhava do tipo assim, você pediu, você tá tomando. Eu falava, eu não tenho a menor segurança dentro desse lugar. Esse lugar, além, né, dele ter pessoas que fazem esse bullying, esse tipo de agressão, e é uma maioria contra uma minoria, então, né, é um monte de gente contra você, então nem se você quiser se defender com 14 anos, você se defende, porque é uma coisa terrível de se passar. Quando você vê um professor pegando esse gancho do concordo com vocês, continuem, aí realmente vira um lugar onde você quer ir embora, ou que pode te causar uma profunda depressão e insegurança, que eu acho que eu levei por muitos anos da minha vida, uma grande insegurança em relação ao que as pessoas achavam de mim, por conta, né, dessa fase. O que você acha que uma escola hoje, até estudando na mesma escola que eu,
pode olhar para esse assunto de uma maneira diferente. E os professores que ouvem, porque eu sei que tem um monte de professor que adora te seguir, que gosta muito do seu trabalho, que eles possam implementar onde eles estão. Porque eles têm um papel fundamental na vida de um adolescente, né? Fundamental nessa parte da vida. Professor nossa, ele pode ser um grande salvador da vida de uma criança, de um adolescente. Mas ele também pode trazer muitos danos. O que você diria para professores que estão nesse tipo de situação? Eu acho que o seu caso, né, no colégio, eu acho que esse é um ângulo que eu nem tinha pensado tanto, mas esse ângulo de que o professor, né, ou a administração te deixou, né, tipo, ali se afogando. Ninguém, né, não tinha esse espaço e é a responsabilidade deles. Exato. Então, assim, as outras crianças fazendo bullying é um absurdo, né? Eu sempre falo que às vezes você ser pai e mãe da criança que faz o bullying, às vezes você sente que é até pior. Nossa, eu acho. Porque o seu filho fazer bullying, assim, é muito complicado. Especialmente se você é uma mãe ou um pai que pra você é muito sério isso. Tem mães e pais que não necessariamente. Mas eu acho que os professores te deixarem naquele momento, né, e não validarem o que você estava sentindo, eu acho que você carrega até hoje, né? Sim. Eu acho que você resolveu, mas vários momentos eles abrem essa ferida, né? Dessa questão. E eu acho que essa ferida fica até mais forte a hora que você vê se alguma coisa acontece com seus filhos, né? Como foi o caso da pessoa que escreveu sobre um dos seus filhos no Instagram. E isso bate em você de outra maneira. Não é só falando mal do meu filho, mas também é como isso foi pra mim. Quando eu era menor e eu não tinha recursos ali pra me defender. Exato. E o seu seu caso foi um bullying clássico, né? Porque era como você era como pessoa. Questões físicas, intelectuais, tipo, tudo, né? Ali. E eu acho, não sei, vira e mexe quando eu penso na sua experiência, eu sempre falo, gente, como pode, né? Assim, eu sinto até culpa de que a minha experiência foi boa. Eu nem gosto de falar que a experiência foi boa, porque eu falo, a sua foi tão ruim que nem acho que merece ser falado que outras foram boas. Mas a sua foi boa, a sua série era mais legal. Não, sim, mas eu acho que é difícil, assim, falar disso. Porque eu falo, gente, é um absurdo muito grande, né? E você tá num colégio onde, teoricamente, a missão do colégio era uma missão de justiça social e de aceitar e de… né? Não é. Então eu acho, isso assim, eu sempre penso nisso, porque eu falo, olha, a gente pode achar que é o melhor lugar para os nossos filhos e não necessariamente é. Ou pode ser bom para um filho, mas pode não ser bom pro outro. Isso que você falou, porque tem muito de série mesmo. Existem séries piores do que as outras, gente. Isso é um fato. O grupo. Mas o que você falou, negócio, né? O que eu falaria para professores, eu acho que o que eu falo para mim, né? Assim, quando eu entro na sala de aula, que o bem-estar de todos os alunos na minha classe é minha responsabilidade. Independente de quem eles são. Se você não tem isso dentro de você, não é para você ser professor. Vai fazer outra coisa. Se você não tem capacidade de amar cada criança que está na sua sala de aula, até os que vão cometer erros gravíssimos. Gravíssimos. Tipo, eu sou dessa turma. Isso é uma opinião que eu finco um pouco… Eu acredito muito pouco em expulsão. Eu acredito muito pouco em, né, assim… tirar dessa maneira algumas coisas, porque eu não acho que é assim que a criança e o adolescente aprendem. E eu acho que a gente só empurra o problema pra frente. E eu sempre recebo crítica desse pensamento que eu tenho, né? De tipo, não, mas se o adolescente fez isso, ele tem que ser isso. Acabou, não tem. E eu penso muito no que é você pensar numa justiça restaurativa, né? Como que você restaura algo? Porque eu acredito que dentro de cada criança, de cada adolescente, tem sim uma oportunidade de bondade. E pode ser que eu seja super inocente de acreditar nisso, mas eu acho que se eu não tivesse essa crença, eu não ia conseguir ser professora. Ser professora. E até complementando, o Alex, seu marido, já trabalhou na Secretaria de Educação? Sim, de Nova York. De Nova York, e ele trabalhava com presidiários, certo? Sim. Com jovens que estavam… Como é que chama nos Estados Unidos? Quando você comete crime, você é menor de idade, você fica que não é na prisão. É uma prisão juvenil. Juvie. E ele lidou com esses meninos, né? Eram meninos? Meninos. Que tinham cometido algum tipo de crime e estavam lá para serem restaurados. Sim. E o que você aprendeu dessa experiência dele? Porque eu acho que essa experiência foi muito rica também para você como educadora. Total, eu acho que eu aprendi isso até mais com o Alex. Porque ele, toda vez que eu falo assim, os meninos estão me deixando louco, por que eles fazem… E ele sempre fala, lembra, eles são bons aqui dentro.
Tipo, eu vou começar a chorar. Ah, mas é bonito isso. Era isso que eu queria nesse podcast. Ai, eu choro feia. Ah, eu também falei isso, que eu choro muito feia, mas não é. Sabe Pelo que menos a Kim Kardashian também chora feia. Você não chorou feia, eu juro. Tipo, ela… Vou estragar a make da Tati. Não estraga bem, que dela é boa, não estraga. É verdade, Tati. Obrigada, Tati. Beijo. Mas que ele fala muito disso, de tipo… a frase em inglês é de uma psicóloga, ela chama Dr. Becky. Assim, adoro ela. E o livro dela chama, e o podcast também, acho que chama Good Inside. Então, tipo, quem é do bem por dentro, né? E as crianças, a gente tem que acreditar. Porque senão… Você joga todo mundo fora. Ah, você fez um negócio, E pode tchau. ser, e não é por isso, mas pode ser seu filho. Pode ser um dos seus filhos que vai estar na escola e vai cometer um erro grave. Sim, Vai escrever uma coisa muito ruim num caderno. sim. E vai ser agressivo, ou vai fazer alguma coisa. E podem simplesmente jogar ele fora. Fala, pronto, não tem mais chance. Essa criança não merece, né, uma vida. Então, eu acho que isso é o papel da escola. Eu acho que quando a gente começa… E esse é o problema também das redes sociais, é que isso pega fogo. E aí… todo mundo dá opinião, sem contexto, sem saber o que realmente está acontecendo. E, de novo, eu não acho que a minha opinião não é para ser misturada com justificar alguma criança ou algum adolescente fazendo mal pro outro. Claro. As crianças que te fizeram mal, que fizeram bullying, eu gostaria que elas tivessem tido consequências. Eu gostaria que elas tivessem que chegar pra você e pedir desculpa e pensar o que é que significa fazer isso com alguém. Eu queria que elas tivessem que passar por programas comunitários onde elas tivessem que ver o que é causador no outro. Eu queria que o currículo da escola fosse um currículo que respondesse a isso e prevenisse isso. Só que quando a gente tira a responsabilidade de um e coloca inteiro numa criança de 14 anos, a sua responsabilidade como sofrendo bullying se defender. Como? Então, eu acho que a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar, porque eu acho que a gente é muito rápido como sociedade em descartar pessoas, em jogar pessoas fora, em encarcerar, né? E, gente, eu não tô falando de crimes sérios que têm que ser punidos, né? Eu tô falando de erros que as crianças vão cometer. Vão cometer. Elas vão, porque as crianças, elas estão testando o limite. Elas estão tentando entender o que é certo e errado. E é o nosso papel Ou às vezes elas estão administrar. repetindo o que estão falando na casa delas, né? E elas são muito novas para entenderem a profundidade disso. Quem vai ensinar? Você vai abandonar? Alguém precisa ensinar, inclusive para o mundo deixar de ser menos racista, menos homofóbico, menos machista, menos… tudo que a gente vê, né? Porque isso que você falou, assim, olhar para uma criança e descartá-la, não ajuda, não muda. No meu caso, obviamente que eu tenho uma situação muito privilegiada por ser uma menina branca e tal, de uma situação privilegiada financeira, social. Mas o que eu sofri, na verdade, que eu não senti a punição era… eu posso dizer o que eu acho de alguém. Eu posso falar que essa pessoa é nariguda, burra, que ela não tem nada na cabeça, que ela nunca vai ser ninguém. Porque ela merece também. Nem vai doer pra ela. Depois ela chega em casa e tem tudo, aí ó, não vai acontecer nada com ela. Então assim, eu imagino os crimes mais sérios, os assuntos mais sérios, os danos que causam na vida das pessoas é uma coisa assim muito grande. É isso que você falou, qual é o contraponto? Então, aonde que a gente tem que combater? Né? Porque a gente precisa combater na raiz, a gente precisa trazer para a raiz do problema, entender. E eu sinto muitas vezes, e não é só nessa escola que a gente estudou, é na grande maioria, que as escolas elas têm problemas com os problemas. Olha só que coisa louca. Você é um lugar onde você cria seres humanos e você não consegue lidar com um episódio de bullying. Você não sabe o que fazer num momento de crise. Você fica lá tentando maquiar. O que eu mais vejo é a escola tentando maquiar. Ou ela maquia a criança que errou, né? Não assume aquele erro, como você falou. Precisa trazer o erro à tona, precisa entender o que fazer. Ou ela rotula a criança, no meu caso, que você nem deveria estar aqui nessa escola mesmo, porque você é muito burra pra estar aqui entre nós, né? Sai. E foi exatamente o que eu fiz. Eu saí. E a minha mãe, quando foi me tirar da escola e foi lá conversar, ela falou: eu senti
o que você tava falando. Porque eu falei, eu vou tirar a Michelle da escola tal. E a escola falou, Tá bom, ok, pode ir. boa sorte, um beijo pra você, minha querida. E ela saiu de lá sem entender. Como que a escola não lutou por um aluno? Então tem um aluno menos importante, o outro mais. Infelizmente, essa escola continua com muitas polêmicas acontecendo lá dentro. Então, eu entendo que esse corpo docente não sabe lidar com crises até hoje. E me entristece, porque eu passei isso há 20 anos e até hoje eles estão com esse problema. Então, assim, tem uma hora que a gente tá falando de opinião, que a escola tem que ter opinião, ela tem que ter uma ação. Né? E ela fica numa situação de sabonete, assim, que é irritante, né? Sim. Que você fala assim, mas o problema tá aqui na sua frente. Ah, não, veja bem, vamos lá, não, vamos entender. Sim, vamos, mas você entende que o problema existe? Sim, e eu acho que essa é a diferença da neutralidade e da imparcialidade, né? Então, assim, a escola, ela nunca é neutra, porque nenhuma instituição não existe isso, né? Mas eu acho que o que falta são esses caminhos, tipo, as crianças e os adolescentes, eles precisam de consequências naturais. Se você der uma consequência que é muito distante do erro ou do que foi cometido, ninguém vai aprender. Tem que ser mais casadinho com uma consequência natural. Então, uma criança de 5 anos que tá numa classe e ela bate muito nas outras, né? A consequência natural dela é ela esperar um pouco, ela ir sentar, se acalmar, mas nunca sozinha, né? Nunca assim, isolada, segregada, nada disso. Ou tem que tirar essa criança da escola. Tem que tirar essa criança tira. da escola. Aonde que ela vai aprender? Tem outras crianças que o negócio pode ficar tão complicado que é melhor sim tirar da escola. Sim. Porque até pra criança ela precisa de um novo começo, né? Não vale a pena. E também tem o outro lado que se tem alguém que tá sofrendo muito bullying, discriminação, por que aquela criança tem que dividir o mesmo espaço com as outras crianças que estão machucando ela, né? Isso não é justo com a vítima. Gabi, é hora da gente dar conselhos para histórias que mandaram pra gente. Aliás, se você tem uma história, manda pro Famosos Conselhos, que a gente pode escolher a sua história e discutir aqui. Se for bom, pega esse conselho. Se não for, Miglis, segue a vida, segue o baile. É barulho. Eu e minha irmã nos afastamos porque temos pensamentos diferentes. Isso piorou depois que eu falei que não ia com a cara do boy dela. E ela tá namorando ele. Sinto que a nossa relação esfriou e ela preferiu ficar com ele. Eu amaria conseguir dizer pra ela o que eu penso dele, mas tenho medo de afastar mais ainda a nossa relação. Me dá um conselho? Ela já falou e ela quer falar mais. Eu falei, minha irmã se afastou. Quero dizer… falar mais, eu ainda não tive a oportunidade de terminar de enfiar… Ai, não, então, olha só, eu não sei, vamos ver. A minha pegada pra isso é que eu sempre prefiro, a minha expressão, eu sempre prefiro um lugar à mesa. Tipo, o que eu quero dizer? Se você começa a falar coisas que ninguém mais quer te convidar pra sentar à mesa, você tá fora da discussão. Você nem sabe o que vai ser falado. Então, se você já vai forte na sua irmã e começa a falar tudo sobre o boy, não sei o quê, ela não te conta mais nada sobre ele. E aí, se virar um negócio sério, que ela realmente precisa de ajuda, você não vai mais saber. Então, eu prefiro estar na órbita. O que quer dizer? Eu não vou mentir, não vou ficar falando, nossa, eu amo ele, ele é o cara mais incrível, vamos sair todo dia. Mas eu vou assumir uma posição que é de apoio à minha irmã. Você faz isso comigo? Total, Fica porque a dica, eu preferia que ruins. você me contasse. Eu preferia que você falasse, olha, aconteceu isso. Eu não queria que você nunca escondesse que alguém tava te machucando, que alguém tava te magoando. Eu queria que você me contasse pra eu poder te ajudar. Eu nunca ia querer que você falasse, não vou falar pra Gabi porque ela me julga, ela odeia o cara. Ela, não é. Mas eu entendo também a irmã que quer… né, proteger. Ser a justiceira e proteger. Mas eu acho que se você quer uma relação com a sua irmã, eu falaria, tenha um lugar à mesa, tenha um lugar ao telefone, seja uma pessoa que ela liga, versus alguém que não. Então eu não continuaria só lá metendo pau no boy. E tem personalidades, né? Por exemplo, tem gente que você fala real e se fecha e vai embora. Tem gente que você fala real e gosta. E fala, não, me fala mais, o que você acha? Sim. Normalmente, quando você tá muito apaixonada, assim, pelo boy, pela pessoa, acho que você não tá muito aberta a escutar críticas em relação à pessoa, porque a paixão é um negócio meio irracional. Total. E tal. Deixa a gente escutei tão um burrinho. podcast, um cara falando sobre como que você fala com pessoas quando elas são muito viciadas em tecnologia. Tipo, quando são gamers, são ultra viciadas no telefone, como que você fala pra elas não serem reativas? E ele falou que funciona muito, ele é um psiquiatra, funciona muito começar pedindo desculpa. Ah, é? Tipo, sabe uma coisa assim? Desculpa eu me intrometer
na sua vida. Desculpa eu vim falando coisa, desculpa, sabe assim? A pessoa normalmente ela desarma, ela não vai querer comer sua cabeça se você começar falando. Talvez assim você possa falar com um capricorniano. Sim. Me começa pedindo desculpa que eu vou te Começa ouvir. beijando meus pés, falando que eu sou maravilhosa, pede desculpa e aí fala. O que é que você quer falar? A gente é do mesmo signo, né? Eu nasci 14 de janeiro, a Gabi 16. Sim. E a gente é capricorniana. Só que você tem ascendente em Áries, é bem pior que eu. E eu, aquário, muito mais gente boa. Não, mas se você é gente boa, tendo esse ascendente… Nada contra os arianos, amo vocês. Mas Não, eu sou gente boa, forte. mas eu sinto Ares dentro de Não, mim. você total sente Áries. Aí o jogo de futebol e tal. Vem. Mas como que você escuta uma opinião? Você escuta melhor quando a pessoa já vem assim, Gabi, desculpa me meter. Então, pra mim isso não funciona. Eu prefiro na lata. É? Eu prefiro. Porque pra mim é mais autêntico. Tipo, se alguém chega pra mim e fala, eu preciso te falar uma coisa. Até se a pessoa pode falar, olha, você pode não gostar. Daí eu falo, não fala. Eu falo, então vai, me diz, eu quero saber, entendeu? Tá. Mas eu gosto, eu quero que a pessoa me fale. Eu quero se a pessoa fale, você pisou na bola, você não prestou atenção nisso. Ou eu gosto muito que me fale isso. Muito, especialmente pessoas que eu confio. Eu não sei você, mas eu tenho um tempo pra ouvir a verdade. Então assim, porque… Um pouco diferente de você, eu fico na ebulição. Eu sou um pouco aqueles tomatinhos do… Sério? Vocês lembram quem era millennium? A gente jogava Mario Kart e tinha os tomates que explodiam assim na Sim, pista. E falava, essa é a era Mica. Minha família me chamava dos tomates. Os tomates explosivos. Que eu era um pouco brava. Então, quando eu tô nesse momento, eu não consigo escutar. Então, também tem que saber o momento de falar. Sim, concordo. Aí eu me abro depois, aí eu falo, não, calma, deixa esse meu egocentrismo, essa minha raiva, respira. E aí eu consigo escutar. Sim. Então tem momentos de você dar a sua opinião também. Tem momentos e eu acho que você tem que saber a sua relação com a pessoa e o que precisa, né? Tipo, o Alex fala pra mim direto, meu marido. Ele fala, acho que é uma boa hora agora pra você pedir desculpa, né? Sei lá. Tipo, eu acho que é o momento de eu falar, não, com certeza. Ou mesmo, ele faz isso muito bem com os meninos. Ele reconhece erro com os meninos. Isso tipo, é ele muito fala, legal. eu não deveria ter gritado. Eu fiquei brava essa hora. Eu nunca… Eu falo, se eu gritei é porque merecia, entendeu? Tipo, eu sou Ares. total assim. E esse negócio de parecer mais estoica, mas assim, eu tenho sim a força e tal. E o Alex, eu acho que ele faz isso muito melhor até pros meninos saberem que menino chora assim, que menino fica triste, que menino, né? Porque tem essa coisa de gênero aí, que eu acho que é importante desmistificar. Mas eu acho que saber o momento que a pessoa também vai, né, incorporar. Essa também é a piada que a gente faz. Tipo, se eu dou um grito nos meninos, né? O Jack, o meu de 10 anos, chora. Fica eu não mal. acredito que você fez isso. O Noah, tipo… Cala que é. que mais você tem aí? Que mais é você isso? É só isso? Tipo, sabe? Então, eu sei que também o que pega, mas no Noah, na verdade, se eu olhar pra ele, aí que é o fim. Ele fica Sim, olhando com assim, esses tipo, olhos, né, gente, arregalados. Tipo, ele fala que eu sou a coruja. Olha, o marido da Gabriela Prioli chama ela de coruja raivosa, raiventa? Raiventa. Então eu também. Aqueles olhos assim, né? Eu abro assim, eu arregalo pra ele, viu, Noah? Que, mamãe? Que dó, que dó. Mas eu lembro que em casa, quando você recebia um feedback negativo, você chorava. Às vezes você não chorava de tristeza, mas um pouco de raiva. De raiva, é verdade. Era mais, eu acho que quando com o papai… Porque a gente tinha uns embates, hoje em dia eu olho pra trás, produtivos, assim. Mas era de Nossa. história e política. Era mesmo. Eu lembro que a gente falou sobre… Assim… assuntos polêmicos. Total, assim, pós 11 de setembro, a gente Isso. discutindo e, nossa… E era o jantar, sei mudanças lá. climáticas. Você tava no fricassê de frango, os dois estavam… Quer dizer, meu pai não grita. Papai nunca Não. grita. E se você gritar com ele, você perde a sua credibilidade. É um pouco. Por isso que a gente fala, eu falo pra Carol, quando a Carol começa a chorar, eu falo assim, eu não consigo te defender. Você tem que ficar séria. Daí eu consigo te defender. Essas são marcas de uma sociedade que a mulher não… Eu trabalho com meu pai, muitas vezes agora eu choro, eu grito. Eu sei. E ele fala, às vezes ele fala, não, você não precisa disso. Eu falo, mas você me tira do sério. E ele aprendeu a lidar. Ele aprendeu a lidar, tá aí. Porque pronto. também é o jeito que cada um tem, né, de expressar Sim. sua indignação. Sim. Às vezes eu começo a chorar de ódio da pessoa. E você com seus filhos, você falou que você tem esse tipo de, né, de delivery. E com o marido, como é que você dá a sua opinião num relacionamento? Eu sou muito direta.
Tipo, o Não Alex está até bom. fala. Ele fala aqui do Capricórnio que eu sou coração gelado. Aham. Que ele leu em algum lugar que Capricórnio é coração gelado. Aquário é mais, mas Capricórnio é. E aí ele falou, você é Prático. total coração gelado. Porque eu sou muito assim, caiu, levanta. Você não tem tempo pra ficar triste. Sim. Vamos pra frente e tal, sabe? E ele é muito mais sensível. Tipo, afirmações pra ele ajudam muito. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, mas eu dou sempre minha opinião. E ele é muito bom de depois vir falar, deu certo. O que você falou, eu fiz isso, deu certo. Ou eu tentei. Ele é bom de falar isso, eu sou muito menos. Você pede menos desculpa. Peço muito menos desculpa. Mas por quê? Tem uma trava? Eu acho que eu sou orgulhosa. Ah, tá. Eu acho que eu sou mesmo. Qual é a sua lua mesmo? É em touro. Menina, não tem nada fácil. Só tem chifres, né? Chifres, 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 Uma chifres. grande chifruda. Mas com Chifre. todo respeito, Alex. Vou para uma próxima história aqui pra gente dar a nossa opinião, Tá. sugestão, conselho. Como lidar com os haters da família? Eita, que todo mundo vai se identificar. Os haters, às Gente. vezes, eles estão aonde? Bem perto. No almoço. Tem uma prima que me dá patada em todo almoço de família. Aí não falei almoço? Ela sempre me coloca pra baixo. E da última vez, ridicularizou o meu trabalho. Sou assistente de moda e estou me aventurando nesse mundo de influencer. Ah, minha filha, eu conheço essa história. Eu acho que pra você sabe falar desse. Ela é advogada bem-sucedida. Mas acha que é melhor do que os outros. Então já não é tão bem-sucedida. Então fala, o Não que, me que você irrita. falaria? Como posso mandar ela a merda de uma maneira educada? Então, Me dá um conselho? Primeiro que assim, bem-sucedida… vamos falar do conceito de ser bem-sucedida, né? Provavelmente essa pessoa tem uma autoestima baixa em relação ao trabalho dela, a capacidade dela. Dá pra ver. qual? Porque… A pessoa que tá pedindo conselho. Isso. Sim. Porque ela leva a patada da prima bem-sucedida. Então você já coloca a pessoa naquele pedestal, né? Sim. Advogada bem-sucedida. Que deve ter, né, uma dicção, um poder de persuasão irritante. Porque Sim. advogado, quando vai falar com você, você fala, pronto. Agora não sei falar português, a língua portuguesa. Que eles vêm com uns negócios que não sei o que eu falo, não sei o que você tá falando. Traduz. Eu não conheço. Então, essa já deve ter percebido a fraqueza da prima e vem com o caminhão dela intelectual. Sim. E aí isso causa, obviamente, baixa autoestima na prima, né? E ela acaba acreditando no que a advogada bem-sucedida tá falando. Sim. Clássico. Clássico, esse é um clássico. E é muito assim, o que eu falaria pra ela é… Esse não é um problema seu, é um Exato. problema dela. É. Ela não é bem-sucedida quanto você pensa. Porque se você precisa falar assim pro outro, botar o outro pra baixo, é porque você também não é bem sucedida, né? Ou você tem um monte de frustração. Mas eu acho que se eu levasse uma dessa num almoço, eu com certeza ia responder. Tipo, por que você tá falando isso pra mim? Vai falar isso pra outra pessoa. Um conselho Tipo, que você me deu adeus. muito bom, Gabi, foi que uma vez eu tinha passado por um momento no trabalho onde uma pessoa tinha falado um negócio pra mim que pegou. E aí você falou assim, o melhor jeito de você responder é perguntar por que a pessoa tá falando aquilo. Pega de surpresa. Não é? Tipo, dá aquela engasgada. Aí a pessoa vai falar, porque eu sou uma mega de uma invejosa e chata pra caramba. E sou uma sociopata aqui no… Exato. Daí vai se olhar no espelho e vai começar a derreter, entendeu? Mas assim, eu acho que essa questão de, tipo… quando você joga pra pessoa, o que ela vai falar? É porque eu não gosto de assistência de moda. Nossa, que coisa específica que você não gosta. Nossa, tipo, você não gosta do que eu faço. Aí a pessoa vai cavando o buraco dela, né? E ela mesma entra. Adorei esse seu conselho. E pra mim é sempre assim, quando eu recebo um hate, eu falo, mas por que você tá falando isso? A pessoa não sabe te responder, porque é isso. A real é porque eu sou uma… Não, um amigo meu bosta aqui, né? jornalista, ele recebe hater e ele liga Mentira. pra pessoa O Guga. no Instagram. Por que você tá falando isso? Ou no Twitter, alguém tá lá descansando. Aí ele falou, toda vez que eu falo com a pessoa fica tipo, piana. Não, é que eu só queria Mentira, falar. que o Guga liga pros haters. Ele já ligou pra alguns do Twitter dele. Não, mas ó, entrevistei a Gabriela Prioli falando sobre isso. Ela falou que também existe uma coisa na gente que eu concordo aí pra um lado filosófico, que a gente também quer… você não pode estar contra mim, Exato, né? total. Deixa eu dar uma Como salvada que você me odeia? aqui. Você não pode me odiar. Eu sou legal. Sim. Eu sou do bem. Mas Olha. os haters do Instagram, eu escrevo de volta assim, por que você me segue? Não, isso é verdade. É uma outra pergunta bem cabível, né? Aí uma falou, porque eu aprendo um monte com você. Que horas?
Mas não tá aprendendo o Você básico. acabou de me mandar pro inferno, falando que eu não valho nada. Que é pra eu voltar pra eu me trancar no quarto e nunca mais falar nada. Eu aprendo tanto com você. O quê? Me dá evidências. O que eu já falei que você aprendeu? Faz igual você faz com seus alunos. É. Me dá uma análise. Eu não quero sua opinião, eu quero uma análise. E eu tenho essa política, né, no meu Instagram. Eu não bloqueio. Nunca Não? bloqueei ninguém. Ninguém? Nunca. Ah, não, Gabi. Porque eu acredito na liberdade de expressão, né? Mas aí alguém falou tem que pra fazer mim. jus. Alguém falou pra mim, mas você não quer uma pessoa dessa vendo seus filhos, você não quer uma pessoa dessa na sua órbita, assim, tipo, olha essa energia. E aí que me convenceu. E aí eu fiz o meu primeiro bloco, tipo, 2 semanas atrás. Foi seu primeiro bloco? Foi o meu primeiro da vida. Depois de ano. Eu não Mas tenho eu falei, muita gente vai bloqueada, voltar, não. ela vai voltar com outro um nome. outro nome. Tipo, você só corta a cabeça e nasce outra, entendeu? Tem jeito. Quando você corta a lagartixa, ela aí continua a a se lagartixa mexer. vai, daí cresce o rabo. Aí você vai lá de novo, entendeu? E coitada, eu adoro lagartixa, não essa pessoa. Ah, é verdade. Não cortem lagartixa Não, também. não. Essa também vai um recorte errado que gosta Sim. de cortar. Não é, eu gente. amo lagartixas. É um modo de dizer. A gente adora. Tá subindo na parede, sobe, é natureza. A Vamos. gente cresceu com lagartixa lá em Recife. Muito. Vivia cheio de lagartixa. Cheio de. Aliás, eu vou te falar, a gente vem de uma família lotada de opinião. Eu achava que você ia falar de lagartixa. É, também, porque nossa, a casa da vovó tinha muita lagartixa. Você imagina quanta lagartixa? Muita. Por Tinha quê? muita lagartixa. Por quê que tinha tanta lagartixa? Porque era Nordeste, uma casa. Acho Praia. estranho, acho Tem muita suspeito hoje em lagartixa dia. na praia. Mas hoje em dia, olhando a quantidade de lagartixa que tinha, não era pra ter tanta. O que você acha Não que é. tava faltando? Porque acho que tinha uma selva ali fora da casa da vovó. Sim, entendeu? natureza. É, não sei. Hoje em dia eu fico olhando e falo, vó… Eu me lembro de barata saindo do ralo. Isso pra mim foi um trauma da minha vida, que a gente tava tomando banho e de repente… Uá! E as baratas saindo do ralo na casa. Você não lembra Não, disso? não. Eu lembro das lagartixas. A barata saindo do ralo, aquele banheiro mais escuro, que você não sabia o que era barata, o que era o chão. Ah, é verdade que A pedra era a escura. pedra era preta, roxa. Eu tenho, é. olha, e aí a barata saía e você não sabia. É verdade, é verdade. É verdade. Você lembra que uma barata subiu na minha perna quando a gente tava viajando? Lembro. Foi Em horrível. Singapura. Foi, aí minha mãe tava falando assim, como essa cidade, Essa cidade é a mais limpa do mundo. Nossa, eles Essa são é a muito cidade higiênicos. aqui, você não pode fazer nada, não sei o quê. Aí a Mica deu uma joelhada na mesa, tudo caiu, ela uma baratona desse tamanho. E pior que tem uns lugares onde eu tava, fui a trabalho pra Ilhas Gente, Maurício. eu comecei… E não era barata, era um mamífero. É, porque tem barata que é um touro, Tipo, né? Um pônei. bem alimentado, Isso. do agrotóxico. Que vai te falar, Não "E sei aí, o que tudo que bom?" era. É. Tipo, os ratos de O Nova Franz York. Kafka, né? Não era? Eles não têm medo de pessoas. Você já viu isso? Qualquer outro lugar que você vê os ratos, eles fogem. Em Nova York, eles estão lá do seu lado, assim. E aí? Você vai Meu, deixar cair sabe que comida? eu me lembro? Minhas irmãs moraram em Nova York muitos anos. Quantos anos você morou? 10 anos. E a Carol morou 20, sei lá. A Carol morou milênios. Tipo 15, eu acho. E aí ela morava num apartamento que ela falava Temporário. Foi um que ela morou uns 3 meses. assim… Ela morou. Aí ela falava assim, Mica, quando você chegar em casa, taca a pedra antes, Ela levava assim. pedra no bolso. Aí ia chegando perto da porta, ela pegava as pedras do bolso e começava a jogar. Pra os ratos saírem, um pra cada lado. E aí ela conseguia subir. E aí era real, eu pegava a pedra, tacava, saíam vários ratos e eu entrava correndo em casa. Gente, no metrô, Eu falei, os Carol, ratos que subiam, jeito é quando esse? subia rato pelo meu pé… Pelo seu pé? 2 vezes. Não. Eu tava com meus sogros, eles ficaram passados, como eu só chutei o rato. Daí ele falou, nossa, você não foi nem afetada. Eu falei, não sei explicar, é a vida Se aqui. esse rato entra na sua calça… Não, para. Não, mas uai… Mas você já viu, tinha um cara em Nova York, não sei se você lembra, tinha um cara famoso em Nova York, que pegava metrô com ratos no ombro dele. Eram os bichos dele. Aham. E eu sempre rezava pra eu estar no vagão dele. Eu queria muito ver o Homem do Rato, eu vi uma vez. Você viu? E ele, tipo, fazia carinho, assim, no rato. E eu, o negócio inteiro, assim, tipo, uau. Você lembra uma época que eu gostava de hamster? Lembro. E aí as pessoas… Gente, era 1990, as pessoas tinham um hamster. Ah, hoje ainda tem. Tem gente que tem hamster. E aí eu lembro que eu assim, entendi que… Porque eu falava, ai, que bonitinho. Só que daí foi crescendo o rabo do hamster, né? Que Ai, ele vai rabo. crescendo. E rabo, realmente, rabo é um negócio que… Rabo. esse corte pode ficar estranho, mas rabo é uma coisa que eu tenho um problema. Tenho um problema com Até rabo. do cachorro eu não gosto Eu do tenho rabo. problema com rabo. Nem do Rabo, cachorro assim, eu gosto rabo muito me… do rabo. Sabe, Porque o gato o que que é o passa rabo, e o né? rabo… O que que é? Ele é um modo Ele não é uma de perna, dizer. mas ele é um pedaço. E ele fica dizendo E pra ele você, né? fica, Tô feliz, tô meio triste. desconfiada. É. O rabinho entre Eu as acho ele estranho, o rabo. Também acho, E o como rabo conceito. do hamster, ele era uma borracha. É, porque ele é meio em carne viva.
E aí a minha mãe, você tem certeza? E eu, ai, tenho. Ficava na cama com aquele hamster passando assim eu não em gosto. mim. Eu acho que tudo que tem a ver com rato, hamster, não é meu… É, mas gente, chegou uma época Mas que… você viu, tem um trend agora no TikTok falando dos homens que são atraentes, mas que parecem ratos. Mentira. E aí, tá lá, não sou eu que tô inventando. E tem vários, tem o cara do Bear, como é o nome dele? Jeremy Allen White. É um que é tipo… cara de rato mais bonito. O outro, Timothée Chalamet. Cara de rato mais da bonito. Kylie Jenner. Tipo, tem alguns assim, cara de rato mais bonito. Cara de rato, aí tava falando. E o fenômeno eles estão chamando de Rodent Man. Tira. Juro? O que é isso, minha gente? Não sei, tá lá no TikTok, então deve ser verdade. Uma trend de rato, homem-rato. De homem-ratos, que são bonitos. E são mesmo. Que coisa louca, né? Sim, eu acho. Especialmente esse do urso. Eu acho o Mickey fofo. Se você pensar, o Mickey é um rato. Você tem noção? Ele tem rabo. E ele tem rabo. E a Minnie é uma rata. É. Ratazana. E eles são dois ratos que você gosta de ver. Eu vou inventar 2 bichos pra agradar as crianças. Rato. O cara é um gênio, né? Gênio. Putz, você podia ter pego o quê? Que depois ele pegou o cachorro, que é o Pluto. Mas mesmo o cachorro, o Pluto e o Pateta, que também é um cachorro, O não é? Pateta é um cachorro? É. Confirma isso aí depois. O Pateta é um cachorro? Mas ele é, o que ele… Ele é um cachorro, né? E o Pluto… Também. Só que o Pluto é o cachorro. Ele anda nas 4 patas, ele é meio não o muito Pateta é um inteligente. cachorro-homem. É. Estranho também. Estranho, super estranho. E aí você tá lá e quer autógrafo. E aí tem a pata, a Daisy, que era sempre a Margarida, que eu sempre gostei mais da Daisy. E eu não consigo chamar de Margarida. Porque a gente chamava a nossa perseguidinha de Margarida quando a gente era pequena. E aí quando você fala assim, a Margarida, eu sempre falo, ai, é o quê? Né? Pega a Margarida. Tá lá, pega ela. Vai atrás da Margarida. Adoro a Margarida. Eu não, gente. Não, a Daisy. Isso, a Daisy. Nas redes sociais, qual é o assunto mais bomba de opiniões quando você fala? Política, 100%. Mas assim, quando você tá falando da política americana, que não tem nada a ver Americana. Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. E foi o ano, em 2020, foi o ano que quando eu abri meu Instagram, que bombou, foi porque eu falava de política americana. Eu lembro, a gente fez uma live. Você tem noção, a minha cabeça… Fazer uma live sobre política americana, Menina, let's go. Eu não sei quase nada. Mas às vezes da é mais fácil americana. falar de algo que não é tão próximo nosso, não, tá de vendo? política. Dar opinião sobre coisas mais distantes, às vezes é mais fácil do que dar opinião sobre coisas mais próximas. Porque você tem mais coração. Tipo, às vezes… Eu sempre falo isso, eu moro nos Estados Unidos. E aí eu falo alguma coisa do Brasil. Muitas pessoas me respondem, mas você não mora aqui, você não sabe como é. Né? E aí nos Estados Unidos, se eu falo alguma coisa, mas você não cresceu aqui, você não é americana, então, você não sabe como é. Então, aonde que eu dou minha opinião? Mas eu acho que assim, por isso que a gente tem que falar, não, eu dou sim, porque eu posso sim falar, e eu tenho sim espaço, e eu tenho coisas que eu quero compartilhar. Hoje pra você é mais fácil falar da política no Brasil do que nos Estados Unidos, com menos coração? Eu acho que ainda é mais fácil eu falar dos Estados Unidos do que do Brasil, pelo fato de eu ser brasileira e da maioria das pessoas que me seguem serem brasileiros do Brasil, morando no Brasil. É verdade. Então eu acho que as pessoas, elas ficam me mandando torpedo, entendeu? Fala sobre essa decisão. Torpedo? Fala sobre… porque eu sinto que é um torpedo, não é assim? Não, é pum? Torpedo? Gente, eu achei que você tava falando de mensagem, que era Não, torpedo. não. Eu falei, Gabi… Não, isso faz tempo. Mas sabe, as pessoas ficam querendo assim, qual que é… E eu abro às vezes uma caixinha que é minha análise sobre. E é sempre sobre política, sempre. Mas eu acho mais fácil falar hoje em dia sobre os Estados Unidos, porque tá todo mundo aqui no Brasil. Então, eu sempre começo falando, independente se você gosta de um ou do outro candidato, dos 2 partidos que vão concorrer, eles não te conhecem. Eles não gostam de você. Eles não te amam. Eles não estão nem aí se você acha que ele é um homão e que é o que eu odeio, essa maneira que o pessoal fala, sabe? Assim, sei. Eu amo esse não sei o que. Eu falo, nem te conhece, nem sabe o que você é, nem paga suas contas, não tá nem aí pra quem você é. Então, seja objetivo, porque não tem problema, né? Mas eu acho que a política americana é o que o pessoal mais vai. Mas vai? Na política brasileira, não? Eu não falo muito, né, sobre política brasileira, porque eu não acho que eu tenho… Que você não é louca. Eu não… brincando. Não, eu não tenho contexto suficiente. Entendi. Eu teria que fazer, assim, entender mais profundamente. Eu acho que a política americana é um pouquinho mais simples. Sim, também são
dois partidos, Dois né? partidos, Dois lados. tem uma maneira. Então, meio que eu explico de uma maneira didática e aí meio que segue. Aqui no Brasil, eu acho que tem muitos caminhos. O pessoal se une, se quebra, fragmenta, Sim. volta. Então tem mais coisa. Até porque você pode ter um lado, concordar com o outro em partes e voltar. Também acho que tem mais flexibilidade. Eu sinto que nos Estados Unidos é meio que assim, Sim. ou é isso ou é aquilo, né? É, total. Ou é azul ou é vermelho. Mas o último foi quando eu postei uma foto do Vinícius Júnior. Ah, é do Vini. E aí, falando que incrível, que orgulho, né, tal, não sei o quê. E aí foi essa que acabou levando o meu primeiro bloco. Mas, então ela merecia. Porque ela botou um monte de coisa. Que o fato de eu ter colocado ele queria dizer que eu era um monte de coisa. Tipo, que eu era terrorista, pró não sei o quê. Não, assim, absurdo. Meu Deus. Juro. E aí eu falei, não, não. Tem coisa tão escondida das pessoas que elas maquiam você como tal, que na verdade o problema tá nela. Total. E aliás, o Vini é incrível. Nossa, eu queria muito o Vini no Famosos Conselhos. Já vamos Sério. botar energia. Sou muito fã. Vini, vem aqui. Vem. Ele é maravilhoso. Sou muito fã desse cara. Então, eu botei lá. De Eu verdade. botei de novo depois. Bota. Eu também botei, mas eu recebi. E antes de eu Coisas bloquear boas. ela, eu escrevi pra ela: me deixa em paz, tipo, me esquece, para, porque, tipo, tá feio pra você. Eu posso te contar minha última polêmica? Pra gente fala. dar uma afofada aqui no assunto. Sim. Muito bom, gente. Fala sua polêmica, A minha verdade. Gente, mas assim, subiu a audiência do meu Instagram num grau, né? Eu aqui me matando de trabalhar, entrevistei Bruno e Sacha, nananã, sabe? O negócio. Não, você sabe o que explodiu a audiência? Foi porque eu fiz uma festa de aniversário. Veja bem, gente, até onde vai a loucura do ser humano. Para minhas duas filhas. Uma faz aniversário em junho e outra em julho. Se fizesse em janeiro, outra em setembro, não importa. Fiz a festa junto. E, normal, vivi minha vida, postei a festa da Luli e da Viva. Aí começou. Eu tô achando estranho. Começa os passivo-agressivos. Tô achando estranho porque uma faz aniversário. Uai, uma é geminiana, a outra é leonina. Não tô entendendo essa junção de festa. E eu olhei aquele comentário e falei, ok, vida que segue. Aí, outra pessoa. Mas você não acha que você exagerou um pouco na distância do aniversário delas? A outra. A Viva, coitada, não teve nenhuma festa, porque agora acabou de ser o aniversário. E aí começou a pipocar. E eu escrevi assim, respondi essa caixinha e falei assim, gente… Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que vocês estão assistindo muito Instagram e vidas irreais. Que vocês estão achando estranho quando uma mãe junta. Tipo, vocês estão perdendo a noção. Vocês estão perdendo a noção da vida. Porque assim, na minha vida… Bom, a gente que fazia quase no mesmo dia… Não, gente, pelo amor de Deus. No caso, a gente nem tinha festa, né, Nunca. Gabi? A gente nunca teve festa. Porque era janeiro, minha mãe realmente… A gente tava em Recife, vendo as lagartixas e não Exato. tinha… E daí tinha o bolo de brigadeiro, que nossos avós tinham uma Fantástico. confeitaria. E era aquilo. E aí, eu respondi isso. E aí, começou uma discussão, um debate. Que outras pessoas, a maioria, gente, falou assim, pelo amor de Deus, que gente louca. E tinha algumas pessoas que eram que mais me irritava, óbvio, que era contra a minha opinião, claro. Que falava assim, gente, mas eu acho que você vai causar um trauma. Porque a minha mãe, uma vez, fez uma festa de Papai Noel, porque minha irmã fazia em dezembro, meu aniversário tinha sido em agosto, sei lá. E eu lembro até hoje… Eu falei, nossa, que trauma. Caramba, se as minhas filhas tiverem um trauma de vida por causa de uma festa juntas, eu fiz tô no tudo lucro. certo, Nossa. exatamente. Olha que trauma Eu maravilhoso falei, dá um pra beijo ter. na sua mãe e agradece Sim. ela, que esse é o trauma da Foi sua a melhor vida. mãe da vida. Eu postei uma pessoa que tinha falado isso e falei assim, meu Deus, como tem gente chata. Aí a pessoa me escreveu assim, você não sabe o que atribuir ao seu erro? E fica chamando as pessoas de chata. Aí a outra me escreveu, você não sabe aceitar uma crítica. Eu falei, claro que não. Porque vocês estão criticando o jeito que eu crio minhas filhas, que é dar uma festa junta. Não. Mas tá vendo? Aí é isso que vira o limite do negócio de tipo… É diferente, né? Você perde o valor de poder dar uma opinião sobre alguma coisa que importa. Não é? Porque o que importa? Não importa isso, não importa. Mas eu acho que as pessoas perderam a mão. Talvez essa vida demasiadamente ostensiva, muitas vezes, ela causa nas pessoas uma opinião até sobre uma vida que nem faz parte da vida delas, mas que elas acham que a outra pessoa tem que viver. Não é muito louco? Tipo, por exemplo, há uma pessoa que a gente segue. A polêmicas. Ballerina Farm. Ah, tá. Tá? Ela é uma americana que tem 8 filhos e mora na fazenda. E ela faz tudo do começo. Faz tipo, o pão. se ela vai fazer um queijo quente pra criança, ela fez o pão, ela fez o queijo, ela fez a manteiga. Isso. Ela só não fez o fogão.
dela. A panela, pra se bobear, ela que fez também. Ela que fez a faca dela, entendeu? Ela faz absolutamente tudo. Eu adoro assistir. Tá. Porque, assim, esteticamente eu gosto e tal. Mas na minha cabeça eu fico pensando… Não tem ninguém que ajuda ela com essas 8 crianças? Porque ela falou que eles são tudo homeschool, né? Então a escola é em casa. E aí eu fico pensando, cadê? Eu fico procurando assim nos cortes do Instagram. Porque eu gosto de ver a fazenda, eu gosto de ver as receitas e tal. Acho bonito esteticamente, não sei o quê. Mas eu fico me perguntando, o que ela não me mostra? Uhum. Só que eu nunca vou escrever no Instagram da mulher, cadê sua babá? É só você que faz isso. Mas tá na minha cabeça. Claro. Né? Você tem 8 filhos, Sim, não sei até o quê. porque você tem opinião. Todo mundo Eu tem tenho sua opinião. tipo assim… E na minha cabeça eu fico pensando, eu não conseguiria. Como que ela consegue? Aham. E aí isso pode gerar em mim ou um comentário de tipo, sua mentirosa, mostra sua babá, quem cuida dos seus filhos. Ou pode mostrar outra coisa de tipo, nossa, que incrível, que lindo que você tá fazendo. Ou pode eu não comentar nada. Você também tem essa opção. Exatamente. De não comentar nada. Porque a gente que se expõe nas redes sociais, eu também, assim, eu juro que eu tenho um bom senso. Não acho assim, ninguém pode falar nada. Você tá ali se expondo. Sim. Então, tem sim uma fatia que você tem que dar uma aguentada. Sim. E provavelmente são perguntas, né? Sim. Mica, você tem ajuda? Como é que você faz e tal? Porque isso que você falou é uma coisa muito latente mesmo, assim. Às vezes você mostra, pô, eu trabalho, eu faço 1000 coisas, eu gravo e tal, eu tenho 3 filhos. Calma, veja bem, eu tenho rede de apoio, eu tenho ajuda. Eu sei que muitas mães que não têm essa ajuda não conseguiriam fazer isso. Se você não tivesse ajuda, eu não conseguiria fazer isso. Então, assim, às vezes falta um pouco de informação, até porque você sabe que você tá influenciando as pessoas, então tem uma responsabilidade. Sim. Não é tudo assim. Mas eu acho que volta pra questão de você ser autêntica. Se você esconde ou mostra só um pedaço, eu acho que hoje em dia as pessoas estão pegando mais. Eu acho. E se falta autenticidade, eu acho que, especialmente essa geração, os Gen Z, eu acho que eles são muito ligados. A coisa que eu mais aprendo com os meus alunos, eu fico impressionada com isso, é como eles se colocam os próprios limites, né? Então, eu tinha uma aluna, a gente tava dando aula, daí ela falou, eu preciso encontrar com você, mas eu não posso ir no horário que você pode. Minha aula era às 9 da manhã. Eu falei, vem às 7 da manhã, antes da aula, e a gente conversa e tal. Ela me respondeu no e-mail, eu não sou muito da manhã, eu não gosto de acordar cedo. Então, não me faz bem, já é difícil até eu chegar na sua aula às 9. Então, às 7 pra mim vai ficar muito complicado. O que eu achei interessante, ela poderia não ter me falado nada. Ela poderia ter me falado, eu não consigo chegar, porque eu não posso. Entendi. Mas ela foi sincerona. Tipo, é difícil pra eu acordar de manhã. E eu adoro essa característica… Você adorou essa sinceridade? Não, eu acho que assim, do ponto de vista social e de carreira… Eu falei pra ela, não vale a pena se escrever assim. Tipo, só te dando uma dica. Mas eu acho interessante o como eles abraçam… como eu me sinto bem e o que é um limite pra mim de quem me faz mal. Sim, e que muitas vezes é entendido como a geração mimimi. Porque reclama, porque fala, talvez porque fale o que todo mundo quer falar, você acha? Pode ser, e eu acho que a nossa geração, pelo menos eu cresci muito assim, seja grata ao seu trabalho, põe a cabeça pra baixo e trabalha, não é pra reclamar. É pra tudo que me pediu eu fazer 3 vezes mais, com medo de não ser o suficiente, sabe? Assim, bem millennial mesmo. Sim. E o que é legal dessa geração, eu aprecio isso, esse negócio do self-care, esse negócio de se colocar em primeiro lugar. Eu acho que o problema, às vezes, é quando tá em lugares sociais, como o trabalho ou estudos, que isso pode ser visto como você não liga muito para o que você tá fazendo. Mas eu acho que a gente também tem que mudar os nossos olhos para essa geração, né? Disso, assim, não colocar ele só como mimimi ou só com isso. Eu acho que tem muita coisa a acrescentar. Mas eu acho que esse negócio de mostrar, você tem que mostrar com autenticidade. Você vai mostrar quem te ajuda ou quem não te ajuda, tem que ser real. Exato, e se você tá tentando esconder, aí sim. Pior. Mas, às vezes, você não quer mostrar uma parte da sua vida. Tipo, eu não mostro o Renato. Não é que eu não mostro, as pessoas conhecem quem é. Mas, gente, eu não exploro meu relacionamento com ele. Porque isso é uma das coisas que eu consegui ficar pra mim. E as pessoas entendem. Olha que maravilhoso. E não ficam assim, você se separou… Mas ele quer? Ele não quer. Então, eu acho que também tem isso. Eu acho que quando você tá na sua família, você pode… Se o Renato não quiser, ele… Não é a carreira dele. Não é o que ele quis fazer. Ele vai te apoiar sempre, mas ele não precisa ser. E a pergunta que eu tenho é, como que você faz com as crianças? Cri, cri.
Não, tipo, eu fico pensando assim, você acha que em algum momento elas vão falar, não quero aparecer, ou eu quero aparecer, ou mamãe, eu quero fazer uma publi com você, ou por que eu não posso estar na frente da câmera, ou eu quero fazer um canal de YouTube, sei lá. Elas podem pedir essas coisas alguma hora. Então, eu penso muito nisso porque eu sou uma pessoa que vivo com o celular e trabalho com isso em casa. Eu tenho um horário flexível, então elas me veem trabalhando muito de casa. E eu não tenho computador. Eu sou a geração… Eu sei. Eu não tenho, gente. Você mandar um e-mail pra mim, eu vou É a responder. mesma coisa que não aconteceu nada. Me manda um WhatsApp. E isso é uma regra da empresa, que as pessoas têm que formalizar as coisas por e-mail. Eu sou ruim no e-mail, eu tive que aprender isso. Mas em casa eu trabalho pelo celular, assim, faço reunião pelo celular, o Teams, o Google Meet, sei lá, o que for, eu tô no meu celular, assim, uma coisa louca. E as crianças me vêm fazendo muito isso. Então, pra elas, é normal. Agora, eu não dou o celular na mão delas e fico, vai, faz stories, faz isso aqui, porque elas não têm acesso à rede social. E eu quero Sim. que elas não tenham até muito tempo. Elas não vão usar a rede social. Aí você vai falar, mas você expõe na rede social. Sim, mas eu exponho um recortezinho ali. Sim. E já, algumas horas, a Luísa já fala pra mim, eu não quero, não me filma. Eu Sim. não filmo, Sim. eu não forço ninguém. Às vezes ela fala, mamãe, eu quero fazer um vídeo. Então ela faz. Mas claro que eu tenho uma noção de que ela não tem noção pra Do quantas que pessoas ela significa. tá se expondo. Sim. Então, uma vez eu até tava falando com o Renato. Eu viralizei numa história de um dos meus filhos sobre uma coisa de vidas passadas. E eu fui falar no TikTok, porque eu sou bem menor no TikTok e eu tenho uma impressão de que o TikTok é meio que assim, um sofá de casa e tal. E aí contei a história. Deu, sei lá, um dia eu tava em todos os Instagrams de fofoca possíveis e existentes. Sim. Mulher conta, meu nome era Mulher. Mulher conta que a filha é tal, não sei o quê. E aí, o que tinha acontecido? Eu não tinha contado pro Renato que eu tinha feito um vídeo no TikTok. Porque eu não tinha essa… Eu não, juro que eu não tive essa… Você faz tanto conteúdo que você não vai ficar falando pra ele cada vídeo, né? Não é? Aí a gente tava na praia. Sim. Ele abriu o Instagram dele e falou assim, o que você tá… Em várias páginas, que o feed começou a entregar pra ele. Aí eu fiquei muito constrangida. Ah, que interessante você ficar constrangida. Fiquei, porque eu falei assim, eu tô expondo uma história de um filho meu. Graças a Deus eu nem dei nome e tal, mas que eu achei que era pra um número pequeno. E tem um monte de gente dando opinião. Aí a coisa da opinião. Sobre a história de um filho meu, não é minha. Não sou eu falando do meu bullying, isso aí eu falo quanto eu quiser. Foi uma experiência de um filho te contando. Foi. Sim. Foi a experiência de eu contar uma coisa de um filho que é pra ser privado, não é pra ser público. Eu E não aí, tenho que que você falar fez? isso. Eu fiquei mal. Mas Não mas o consegui vídeo abrir ficou? comentário. Não, já tinha explodido o Sim. vídeo. Assim, não tinha muito o que fazer. Já tinha viralizado. Mas o Renato, com muito jeito, que foi muito legal, veio dar a opinião dele pra mim. De uma maneira… Ele viu que eu fiquei mal. Então ele já não veio enfiar mais a faca Sim. no meu coração. Porque tem casais que vai, o que você fez e tal. Ele falou, amor, vamos lá. Vamos estabelecer um limite para as histórias dos nossos filhos? Porque você já pensou que um filho seu cresce, olha isso e fala, mãe, por quê? Eu não queria estar aqui. Sim. Isso é uma coisa minha. E aí eu fiquei mais constrangida ainda, porque ele falou super educado comigo, tipo, me deu uma opinião com educação e aquela crítica muito construtiva para um casal. Você não tem nem o que falar de voz, você fala, tá bom, obrigada. E eu falei, me desculpa. Me desculpa, eu achei que não ia ter essa dimensão. E ele falou, não, tudo bem, mas agora você viu que tem, tá vendo? Então, vamos entender até onde a gente vai. Então, essa coisa das redes sociais, gente, que vocês seguem a pessoa e vocês acham que vocês sabem tudo, vocês não sabem, e é pra vocês não saberem, sabe? Já passou aquela época que a gente fazia um reality todo, né? Agora não, porque tem crianças envolvidas, tem histórias eu não vou contar uma dificuldade de um filho meu. Eu não vou falar que o filho meu demorou pra… eu não quero. Sim. Não é porque eu não quero mostrar essa vulnerabilidade, é porque eu não quero expor o meu filho. E a partir do momento, de repente, quando o filho cresce, e aí você tem esse, né, isso pode ser falado, aí você pode voltar a contar aquela história em algum momento. Quando eles tiverem discernimento e idade pra entenderem a quantidade de pessoas que tá assistindo, até onde isso vai. Então, assim, foi um momento que eu passei, que eu que já tô há anos fazendo isso. E honestamente, eu nunca tinha dado uma escorregada dessa, assim. Escorreguei nessa minha falta de julgamento de… Pera, eu tô falando de outra pessoa. Então assim, eu também acho que a gente fala muito da opinião dos outros. Mas eu acho que a gente que se mostra… E eu tô falando pra você que tá ouvindo a gente, que tem um Instagram
de família, tá? Eu nem tô falando que é o seu Instagram que é aberto para o público. Sim. Mas que você abriu um Instagram, você posta coisas. Você pode receber julgamentos, porque a gente não tem controle do outro. Não. Então, na hora que você expõe um filho, você precisa também entender… Né? A Silvia Braz estava aqui conversando sobre… Ela tem 3 filhas e ela expõe as 3 filhas. E ela falou que os hates… Que eu super entendo, você super vai entender, que mais tiram ela do sério é quando comparam os filhos. Essa sua filha é mais bonita, essa sua filha é mais legal, essa sua filha é mais chata. Que já falaram isso pra ela. E aí que ela dá bloco, e aí que ela tira da vida dela. Sim. Que ela não suporta e tá certo. Mas assim… As filhas dela já são maiores, com exceção da menor, né? Então elas já até trabalham nisso, aparecem nisso e tal. Mas e os filhos pequenos? Então assim, eu sempre fico nesse dilema. E essa geração tem um movimento bem forte. Bom, aqui também tem esse movimento bem forte de esperar que as crianças tenham pelo menos 16 anos, né? Pra ter mídia social. Isso. E pelo menos 14 pra ter telefone. E o telefone não é pra ter mídias sociais, o telefone é pra comunicação não é com pra os ser pais. smartphone, né? Não é, de preferência, um smartphone bem simplão, que não dá pra fazer várias coisas. Porque eu acho que o que a gente não sabe ainda, a gente não sabe os efeitos desses últimos 15, 20 anos de mídias sociais, do que vai acontecer com essa geração. Porque essa geração nasceu nisso, né? Nós somos migrantes, a gente foi de um pro outro. Mas essa geração, ele já vem a gente com o celular, direto. O celular é a extensão do nosso braço, né? Tipo, tá sempre trabalhando, fazendo coisa. Então, eu acho que fica uma linha muito tênue também. Por isso que eu acho que essas opiniões das pessoas vêm tão rápido. Porque você não precisa entrar no computador, abrir o computador, logar, esperar a internet conectar. Não, você dá aquele… celular, você abre, você viu um negócio que você não gostou, nada te segura. Exato. Não tem nenhum empecilho pra você falar o que você quiser, né? E aí, o ruim, você fala coisas ruins, dá audiência, dá ibope e dá clique. É isso. Então eu acho que a gente também, como sociedade, a gente tem que tomar uma decisão conjunta de não alimentar o monstro, né? Então alguém vai lá, fala uma coisa terrível, aí começa os likes, os likes, os likes, aí todo mundo… E aí é jogando, né, mais lenha na fogueira. E posso até te falar do Famosos Conselhos. Quando eu tava pensando em fazer esse pod, eu queria muito que fosse um podcast que tivesse um conteúdo legal para as pessoas. Que ele não fosse um podcast de fofoca. Porque quando você vai entrevistar um famoso, ou uma pessoa que entende muito sobre algum assunto, você logo pensa que você precisa de corte, né? Que é o que viraliza, a verdade. Sim, você precisa de umas polêmicas. Precisa de umas polêmicas, de umas frases. E do famoso, é sempre perguntar algo… Você tá namorando? O que você acha de tal pessoa e tal. E eu nunca me senti à vontade pra fazer esse tipo de entrevista. Eu nunca me senti à vontade de uma pessoa sentar aqui e ela ter que me contar se ela está namorando ou não. Se eu sei que ela não está dizendo que ela está namorando para o mundo que está perguntando pra ela. Por que raios eu vou perguntar uma coisa assim? Sim. Ao mesmo tempo… Você tem essa dualidade de você querer que as pessoas tenham vontade de assistir o seu conteúdo. E essa pergunta na cabeça é: será que as pessoas ainda gostam de conteúdo? Será que elas param pra assistir? E foi uma resposta muito legal do pod. Porque vieram pessoas famosas, sentaram aqui e tal. E você vê que o que viralizou não era uma fofoca. É um aprendizado. É um aprendizado. Ou era uma pessoa que você tinha curiosidade falando. Ou deixa eu ver o que a Gabi pensa desse assunto, que legal. Então você vê que ainda tem luz no fim do túnel de você fazer coisas que elas viralizam por elas tocarem as pessoas e gerarem identificação. E não necessariamente é um furo de nossa, agora a gente vai descobrir a treta da fulana com a ciclana, sabe? Essas coisas que alimentam. Porque, sim, a gente também não é hipócrita, a gente se alimenta disso. Total. Quando a gente tem uma fofoca, a gente vê. Tem um menino no Instagram, eu não lembro o nome dele, mas eu morro de rir. Ele fez um vídeo outro dia falando… Eu tenho várias perguntas. Quando tem alguém que tá no Instagram e aí tá sempre com uma amiga, daí a amiga não aparece mais, por quê? Brigou? Pra onde ela foi? Eu quero sim explicação. Aí vem outra pessoa que de repente tá morando em outro estado. Por quê? Por que você saiu de São Paulo e foi morar não sei o quê? O que aconteceu? Tipo, a gente quer as explicações das razões, porque a gente realmente sente uma proximidade às vezes, né? E porque o ser humano é curioso. Curioso, e assim, claro, todo mundo gosta de uma fofoca, de ler uns tabloides, de ler umas revistas, aquelas revistas que no final eu aprendi lá nos Estados Unidos, que é tudo mentira. Tudo. Mas eu gosto de ver as fotos, né? Esse tipo, mas, de novo, eu acho que a velocidade da informação e desinformação, e até uma crise gigante que está nos Estados Unidos agora, são os adolescentes fazendo fake nudes.
de outras crianças dentro das escolas, com inteligência artificial. Meu Deus, desengatilhou outro medo em mim. Então, isso tá acontecendo muito. E como é que você vai saber se é verdade Esse é o se negócio. não é, né? Então, eu acho que assim, o que a gente tem que estar muito preparado é, de novo, tem o pessoal que vai lá ficar gastando dedo e neurônio falando sobre o raio do aniversário das duas meninas juntas. Eu tô muito mais preocupada se a inteligência artificial vai causar o que danos a gente ainda não conseguiu entender que vão causar no futuro, como que a gente vai se relacionar um com o outro, como que a gente vai continuar combatendo, né, fake news ou usando, as pessoas estão usando, é igual, você não consegue saber quem é e quem não é. E aí viram maneiras de bullying, viram maneiras de atacar quando as crianças são muito novas. Então, assim, tem várias coisas que eu acho que a minha preocupação é ajudar a transformar essa geração em consumidores conscientes. O que isso me traz de alegria? O que isso me deixa não bem? E como que eu posso continuar tendo uma relação produtiva com os meus amigos, né? Isso. E o que as pessoas também, até onde elas vão pelo dinheiro, pelo clique, né, pela audiência. Tem uma menina no TikTok que eu não sei o nome dela. Tá vendo? A gente não sabe o nome de ninguém, a gente citando aqui. No Depois TikTok você não sabe muito, né? Porque tá lá, né? Você tá lá. Não vi, mas ela falou assim, gente… Ela saiu de um reality e tal, e ela falou que ela entendeu que a audiência dela subia e explodia com polêmica. E ela começou a fazer a vida dela em cima de polêmicas. E ela falou que isso adoeceu a cabeça dela. E ela vivia se colocando em situações polêmicas e horrorosas pra comentarem, mesmo se fosse hate, tudo bem. Até que um belo dia ela acordou e falou: o que eu fiz com a minha vida? Quem sou eu? Como é que eu vou trabalhar? E, né? Porque, inclusive, é uma plataforma que te monetiza. Então tem muita gente que ganha com os views, né? E aquilo pode se tornar uma grande mentira pra você. Do tipo, eu tô indo muito bem, mas tá indo muito bem em cima do quê? O que você tá fazendo com você pra você conseguir a sua audiência, pra você conseguir sua popularidade. A sua popularidade dessa maneira é a popularidade que você quer? E foi muito corajosa a explicação dela e ela se abrir. E os comentários, obviamente, horrorosos. Porque assim, também a porteira já estava aberta ali. Mas foi muito corajosa ela falar assim: gente, eu me dei conta de que eu estava vivendo um vício da internet, que é o vício de más notícias, de polêmicas, de brigas, etc. Pra eu ganhar meus views e, consequentemente, dinheiro. E quando eu olhei pra mim, eu era um ser humano depressivo, triste, que era odiada por coisas que eu nem tinha feito, mas que eu inventava que eu tinha feito. Olha! Você não acha isso surreal? Isso é bizarro. Eu não consigo entender. Isso é muito difícil. Parece aquela série… O nome daquela série? Black Mirror. Não parece? Parece Black Mirror, então verdade. porque assim, se você quiser, você se torna o personagem que você quiser. Você vende o que você quiser. Gente, se você quiser ser a pessoa malvada, se você quiser ser a pessoa boazinha, se você quiser ser a pessoa guerreira, lutadora, chata, mal-humorada, todo mundo pega ali um estereótipo e trabalha naquilo. Sim. Mas o problema é quando você aceita ser ferido pela opinião alheia, pelo de clique. propósito. Cara, isso pra mim é muito louco. Tipo, eu faço vários das minhas aulas, eu dou lição que tem que usar TikTok, Instagram, né? Porque eu sei que é uma maneira que os jovens estão aprendendo hoje. É por isso. Então, às vezes, até uma das coisas que eles fazem no final do ano, eles podem escolher entre gravar um podcast, um episódio, fazer uma entrevista. Porque não é só escrever um paper, escrever uma redação mais. Porque cada um aprende de uma maneira. E eu acho que esse é o negócio. A gente tem que começar a ter esses… Pra que a gente usa as mídias sociais, qual é o objetivo, como que a gente sai desse ciclo de querer sempre ter essa polêmica ou essa coisa que machuca, e por que a gente, né, eu acho que as pessoas dão essas opiniões porque, de novo, elas estão veladas, não tem consequência, e vem na cabeça e não tem nenhum empecilho. É muito rápido e muito simples poder falar o que você quiser falar, né? Mas eu confio que essa geração que tá crescendo vai olhar e vai ver, por exemplo, essa menina e falar: não tem autenticidade, porque quanto tempo você aguenta a máscara? Exato. Não sei quanto tempo você aguenta, não sei quão sustentável é a máscara. Fica insuportável, não é você… E pra terminar, eu acho que a nossa análise que com a Gabi tem que analisar, né? Não pode só dar opinião. Não, papai quase me matou uma vez. A gente tava na baleia, né, conversando. Aí eu falei alguma coisa, daí ele falou: isso é sua opinião. Eu falei: não, é uma análise. Daí todo mundo: ai, claro que ela vai falar isso, que chata do caramba. Eu falei: não é uma opinião, é uma análise. Eu não tô falando, não é o que eu acho, é o que é. Que chata. Muito bom. Mas eu acho que…
eu acho. Eu acho já não é uma análise. Eu vejo que a opinião das pessoas na internet se assemelha à opinião dos familiares dentro das famílias. Você já percebeu que a opinião do seu tio, da sua avó, do seu primo, também não tem muitas consequências? Ou não tinha? Sim. As famílias começaram a perceber isso por agora. É verdade. Muito por causa das posições políticas e tal. Mas, quando você vê que minha tia foi lá e me falou um negócio horroroso e cruel quando eu tinha acabado de ter bebê. A minha mãe vivia… Essas pessoas, elas não são punidas porque ela é mãe, ela é tia, ela é vó. Você tem essa tolerância. E na internet, obviamente, são outras pessoas que não são zero familiares, mas que também tem essa licença. Nada vai acontecer comigo. Nada. E acontece. Mesmo que não aconteça judicialmente, meu amorzinho, acontece na cabeça de quem você tá fazendo. Entendeu? Sim. E pode causar danos ao seu sobrinho, ao seu primo. Viu, advogada bem-sucedida? A sua prima, que tá ficando chateada escrevendo aqui pro Famosos Conselhos as asneiras que você tá falando dela, que é asneira. Você é bem-sucedida numa parte, na outra, nem tanto. Sim. Gabriele, parla italiano? Um piccolo. Piccolo existe? Um não piccolo é? não é pequeno? Piccolo. Um pouco? Um pouco. Um po'. A gente vem de uma família italiana, nosso sobrenome é Io Marcelletti. voglio un gelato. Mas alguém falou pra gente que era até mal educado, né? Isso. Que é tipo meio chegar e falar, quero. me dá um sorvete. Mas sabe o que não é mal educado? O quê? Bacio di latte patrocinare. Io voglio un gelato. Io voglio un gelato. Peraí que eu vou tirar aqui os sabores. O que tem? Framboesa com chocolate. Uau. Chocolate belga com chocolate. Isso é bem minha cara, hein? Bacio de latte com chocolate. Nossa. E pistache. Gente, eu não sei. Pode escolher o sabor que você quer. Pode escolher todos. Pode fazer uma degustação. Que o Calma, cliente vai vem um ficar feliz. bombonzinho dentro? Olha isso. Abre. Mas qual sabor você quer? Eu queria experimentar, não sei porque eu tô sentindo framboesa com chocolate. Você não vai sei gostar. por quê. Vamos, você tá sentindo? Vamos no framboesa. Sentiu a lagartixa? Sentiu Olha o só que framboesa? lindo. Bombom de sorvete de framboesa, cobertura De crocante. gelato. É tudo, hein? Posso fazer ASMR? Vai. Gente, são quadradinhos. Pra você que Nossa, tá gente, ouvindo a para. gente, são quadradinhos, né? De gelato com uma crostinha crocante de chocolate. Vai tá. o meu ASMR aqui também. Deixa eu experimentar o do Bacio mesmo. Gente, é tudo isso. Nossa, Olha que lindo. é bom demais. É que o gelato bate de latte, ele é especial. E aí ele é envolto nessa crostinha. Sabe que eu amei, que eu não sabia? O chocolate deles é muito bom. É muito Chocolate belga. bom. Esse aqui também é? Ó, esse Também aqui é chocolate belga. Sabe o que eu amo do framboesa? Que vem o docinho É que e você aí é a o rainha azedo. do azedo. Ai, eu amo azedo, gente. Eu amo azedo. E pistache é maravilhoso. Um bate pra vocês, viu? Que vocês são assim… Pode me mandar se quiser. Pode, não pode? Pode. Tô Pode. disponível. Eu sei que tem bate de latte em Los Angeles. Eu não sei. Vai eu sei pra que Boston. Vai, né? É só um pouquinho mais frio lá. Mas o pessoal o pessoal toma gelato o ano inteiro. O ano inteiro, tipo 20 abaixo de zero. Tá, galera? Tomando. Não faz diferença. Gabi, pra gente terminar, qual a maior diferença da opinião do americano versus a opinião do brasileiro? Ó, o pessoal não vai concordar comigo. Tá. Mas aqui a opinião é livre Isso é com uma respeito. polêmica. O pessoal fala que os americanos são frios, que os americanos não são próximos, que eles não é difícil fazer amizade, que eles são fechados. Eu discordo muito. Eu moro nos Estados Unidos há 17 anos. E tenho melhores amigos que são americanos. Meu marido é americano, família dele toda. E o que eu mais gosto do americano é que eles não inventam. Tipo, se você falar, vamos se encontrar semana que vem, eles vão falar não. Não posso. Se não dá. Sim. E a gente aqui, né, tipo, o Alex já se acostumou. Ele fala, eu faço Gente, brasileiro? é Eu o falei, somebody faz. love, total. Aí ele, semana que vem a gente se fala, a gente vai se falando. Ele já aprendeu isso, a gente vai se falando, a gente vai se falando. Então eu acho que é um mito, esse negócio do americano ser fechado, não ser caloroso. Eu não concordo, eu acho que eles são… É a rede de apoio que eu tenho lá, são as pessoas que me ajudam a criar meus filhos. Então eu sou muito, muito grata. Eu acho que o que eu sinto falta aqui do brasileiro… Que eu acho que existe essa… de você ser muito confortável e amigo e engraçado. Eu acho que a cultura brasileira, eu acho que estar no Brasil é muito mais engraçado
Mas eu acho brasileiro, eu acho que estar no Brasil é muito. Tipo, a gente chegou Os no melhores aeroporto. memes. Os melhores memes. É o povo mais criativo, mais engraçado. Aí eu amo. A energia não se compara à energia do Brasil. Tipo, abre a porta do avião, a gente já sente, assim, o calor brasileiro. A gente fala, ai, os meninos amam também. Então, eu sinto falta disso. O que você acha que os meninos têm mais de americano e zero brasileiro? Eles são bem direitinhos também. É. Tipo assim, um amigo fala: você quer brincar amanhã? Se perguntar aqui no Brasil, eles vão falar: não, eu não posso, sabe assim? Eles vão falar: posso, não sei o quê. Não, eles não são nada disso. Eles são bem diretos no pensamento. Sabe o que a gente tava comentando outro dia, que eu tava almoçando com as mães da Luísa? Que a gente assistia a banheira do Gugu. Durante os almoços de domingo de família. Tava lá. Umba, Total. E a gente pensava, ai gente, nossa, que biquíni pequeno. Mas dessa mesmo mulher. o começo lá do Luciano Huck, o Caldeirão. Menina, da era depilação. Lá da tiazinha e não sei quem, todo mundo lá. E tinha na guerra, na lama e tal. Na lama, menina. Não tinha? Tinha alguma coisa de lama. Tinha alguma coisa de depilação. Lembra que o cara era depilado? É verdade. A gente é uma geração que a gente passou por… Então, a gente criou uma resiliência. Não é? Sim. E a gente não podia opinar. Não. A televisão passava essas coisas e a gente só assistia e ia viver a vida. Total, mas tá vendo? Eu acho que tem um lance da nossa geração que é interessante nisso. Veja, as crianças hoje em dia não precisam ver comercial. Não precisa ter tempo. Tudo é uma ansiedade muito grande pra chegar, pra acabar. Porque é tudo assim, ó. Muito rápido. É muito rápido. Então a gente tem que desacelerar. A minha maior dificuldade esses últimos tempos foi estar no avião e eu assistir um filme de 3 horas. E você quer saber essa situação constrangedora que eu já contei aqui? Eu tava assistindo Pobres Criaturas. Ai, menina, tem umas cenas sexo ali. Do primeiro minuto ao último. Fim. Na sua cara. O Furious Jumping, né? Que ela fala, que eu dei muita risada. A Emma Stone tá muito boa nesse filme. Sim. Toda vez que a aeromoça vinha me servir um negócio, alguém estava transando. Tipo, você… Na minha tela. E eu tipo… I want some coke, please. E aí ela, tipo, olhava pra tela e a menina lá pulando no cara, o cara pulando nela, e o não sei o que lá, e nossa senhora. Não, mas sabe o que eu sou? A rainha no avião. Eu ponho um filme, e os meninos estão perto, então eu ponho um filme, ok. Aí tem alguém na minha frente vendo outro. Aí eu só… Eu sou total, fico vendo o filme dos outros. Quando o Noah era pequenininho, eu segurando ele bebê, tinha um cara do meu lado assistindo aquele filme da Segunda Guerra Mundial, acho, não sei qual Guerra Mundial. Você chorou? Eu assisti sem nada no negócio, só com a legenda, aquele Dunkirk, eu acho que era tipo só explosão. Gente, mas 3 horas. 3 horas, e eu assim com ele. Vendo as explosões, não sei o que lá, e aí eu choro, não sei o que, sem ver nada. Mas eu não sei porque eu gosto de ver o que os outros estão vendo. E a minha tela fica só o meu avião indo. Eu falo, a gente tá em cima do mar agora, a gente tá em cima, não sei porquê. Eu tenho essa… A minha tela é essa e eu assisto a tela do outro. Aí eu olho pra pessoa, por que você escolheu ver esse filme? Tipo, qual que é seu lance que você tá vendo esse? Quando eu volto do banheiro, eu vejo todas as telas de todo mundo, quem tá vendo o quê. Gente, se você visse a minha, você ia falar assim, essa gosta de um sexo, né? Nossa, que esse Pobres Criaturas, eu não achei que era tanto. Eu achei que era um começo. Não, é tudo. É o começo, é o meio, é o fim. E a aeromoça, parecia que ela queria vir várias vezes. Ela falava assim, não é possível que essa moça tá vendo. E você assim, vai pra frente. E eu assim, não, moça, eu juro que é legal esse filme. Mas muito legal o filme. Boa. Gostei. Gabi, eu amei a sua presença. Obrigada. Eu sei que você tem que ir logo pegar um avião para Roraima. Sim. Onde você vai fazer um trabalho. Já acabou. Enrolada nessa dicção aqui. Vixe, segurei até agora. Onde você vai fazer um trabalho, certo? Uma pesquisa, certo. Trabalho de campo. Lá em Roraima, em Boa Vista, tô chegando. E tem a ver com? Imigração e educação. E que tem a ver com? Harvard. Quantos dias você vai ficar lá? 5. 5 dias. Sim. E eu vou viajar de férias. Até mais. Então, esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada do Famosos Conselhos, sabia? Nossa, você tá mandando muito bem. Você Parabéns. gostou? Parabéns. Quero falar parabéns pra toda essa equipe aqui, que o pessoal não tá vendo, mas é incrível. Eu tô passada com tudo que vocês estão fazendo. Eu escuto cada episódio, escuto todo.
Tá incrível. Eu amo ver você brilhando. É o maior orgulho. Você tá Obrigada. assim, aonde você deveria estar, desde o começo. Obrigada. Eu juro que eu me sinto onde eu deveria Você tá, estar. Tô muito e feliz. Te pertence tudo que é seu. Muito obrigada. Queria agradecer Zamunda Estúdio, maravilhosa, por essa produção impecável. Colab Digital, minha agência do coração, que fez tudo com muito, muito carinho, embarcou comigo nesse projeto. Bate o Dilate, que foi meu patrocinador. Eu nunca vou esquecer do primeiro patrocinador do podcast. Primeiro patrocinador, ninguém esquece. Vai, Gabi, faz o jabá. E a Gabi vai fazer o jabá. Ah, peraí, o microfone, precisa aparecer você. Ninguém esquece, ninguém esquece, ninguém esquece, ninguém esquece. Ela é professora de Harvard e ela faz o sambinha com… Gabi, você não sabe. A Gabi blogueira, Rabi e Gabi. Gabi blogueira ficou famosa porque ela pegava meus jabás, minhas publicidades e fazia essa dança. E falaram, Gabi vai ter que fazer a dança do jabá. Do jabá. E era o primeiro jabá, ninguém esquece, entendeu? Ó, Era eu meu nunca samba, vou primeiro. esquecer desse jabá, desse jabá de bate de latte maravilhosa, que Nunca. acreditou no Famosos, sem saber o que Famosos Conselhos ia ser. Então, assim, eu sou muito grata a essas pessoas, a todos os convidados que vieram, sem saber do que eu ia falar. As pessoas chegavam aqui e falavam, é sobre o Acreditaram quê? em você. Acreditaram em mim, na nossa equipe. E pra mim foi um bálsamo de… Depois de um fracasso vem um sucesso. Gosto de falar sobre isso, porque a vida da internet é sempre muito… Nossa, tudo que você toca dá certo. Não é verdade, mas… É muito legal a gente ver que mesmo depois de uma coisa que não deu certo, a gente acredita e a gente vive a nossa autenticidade e as coisas acontecem. Então, pra você que tá aí escutando, falando, minha vida não tá acontecendo da maneira que eu quero, faz uma consulta com a Tati May, que é ali que ela tá ali. Que ela é ótima de leitura de tarô, de numerologia. Mas de verdade, às vezes, as coisas erradas, elas são pra dar errado mesmo. Sim. Porque elas significam… E a vida não é linear. É o que eu sempre falo. Esse negócio de tipo, como você chegou do ponto A ao ponto B. Como que você tá, onde você tá. As pessoas acham que… E não é. Tem muito… A maioria das vezes você tem que ir pra trás e pra frente. Pra trás, pro lado, pra cima. Você tem que fazer várias coisas e pensar nas oportunidades. É muito… E assim, essa ideia de que só fazendo vai dar tudo certo. Não, e tem timing. Timing, às vezes… Tira e põe muita coisa importante. E às vezes a gente acha que a gente tá fazendo uma coisa, e quando a gente vai fazer aquela coisa tipo Famosos Conselhos, que eu vivo totalmente a minha autenticidade, às vezes eu falo, nossa, sabe por que eu acho que não deu certo? Porque eu não tava vivendo isso aqui. Exato. E é isso que eu tenho que viver, é isso que me faz você feliz. toda agora, inteira, por inteiro. Por inteirona. Se entrega. Inteiríssima. Gente, um beijo pra vocês e até a segunda temporada, porque vai ter, entendeu? Eu não tive na TV, mas na internet, amor, eu mando Esse na é o minha própria episódio vida. que fica fingindo que vai acabar e não acaba. Né? Gabi, obrigada. Obrigada, Te amo. Tenho muito orgulho de você, Eu de também. tudo que você é. Da Gabi blogueira, a Gabi acadêmica, a Gabi mãe, a Gabi irmã, a Gabi tudo. Sim. Amo você profundamente. Te amo muito mais. Você é minha melhor amiga. Oh, E a Carol também. É que a Carol não tá aqui. E obrigada por sempre segurar minha mão e acreditar em mim. Não, você é o chaveirinho da sorte, eu sempre falei isso. Com você vem toda a sorte e tudo de bom. Te amo muito, 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 Te amo. muito. Mua! Harvard! Adorei! Let's go! Famosos Conselhos é um podcast apresentado por mim, Mica Rocha, produzido pela Zamunda Estúdio e desenvolvido em parceria com a Colab Digital. Eu te vejo no próximo episódio.